Olá, seja muito bem-vindo ao Iconcast. Sim, eu sei que você está aí me ouvindo ou está me vendo. E claro, não deixe de curtir e compartilhar este episódio que você vai ouvir e ver agora. Temos informações quentíssimas, diretas do forno dos maiores empreendedores que este país já viu. E claro que eu não poderia fazer isso sozinho, eu preciso de ajuda, porque se eu ficar aqui sozinho eu vou falar muita groselha e o episódio acaba não acontecendo. Então eu trouxe meu arroz de festa, o nosso gerente de negócios Flávio Mendes, trouxe aqui o nosso presidente, fundador, CEO, lindo e maravilhoso, já pensando no meu aumento, nosso querido Thiago, e claro, temos uma dobradinha aqui, temos o Thiago Tasselli, que é sócio fundador e CEO da Logical IT. Um empreendedor que veio trazer um pouco da sua bagagem para o nosso episódio. Então fica aí para até o final desse episódio você conseguir fundar a sua empresa de tecnologia e ter muito sucesso. Eu gosto muito de começar com perguntas capciosas e parecer uma pessoa inteligente. Eu queria, não sei se a pergunta vai ser tão inteligente assim, tá, gente? Não, a expectativa um pouco mais baixa. Não, a gente já tá brifado que vai ser meio ruim, né? Mas, Thiago, né? Muito obrigado por vir aqui, etc. Eu já vou começar com uma pergunta aí pedindo para você se apresentar, claro, né? Mas eu já queria mandar a pergunta direto porque eu sempre tive essa dúvida. Como é você ter uma empresa de tecnologia no Brasil? Impostos, governo, um monte de coisas acontecendo. A gente não tem, assim... A gente só tem 4 horas. A gente não tem, assim, uma Apple ou coisas do gênero aqui no Brasil, né? Mas a gente tem coisas de tecnologia aqui. E aí, como é que foi pra você construir tudo isso, né? E principal, quem é o Thiago Tasselli? Legal, primeiramente, obrigado, um prazer poder participar com vocês. Prazer Obrigado aí pelo convite, agradeço a todos vocês, especialmente o Thiago, e poder compartilhar um pouco aí. Falando de quem eu sou um apaixonado por tecnologia, comecei a trabalhar nessa área desde muito novo, desde os 12 anos trabalhando com tecnologia, e desde 99 para 2000 trabalhando especificamente com segurança da informação. Como todo moleque louco ali por tecnologia, queria desmontar tudo, queria entender tudo como funciona, e foi assim apaixonado por isso desde sempre. E em 2011 eu fundei a Logical IT, como você comentou, que é uma empresa de cybersecurity, atua no mercado nacional e hoje também no mercado internacional. E é um desafio, empreender no nosso país, independente da área, é um desafio muito grande. E eu acredito que empreender em tecnologia traz alguns desafios adicionais, né? Então, tudo isso que você comentou, a questão de legislação, governo, etc. Então, a gente tem muitas barreiras e muitos desafios internos para tratar. E quando a gente está falando de tecnologia, a gente fala de majoritariamente material, produto importado. Então, a gente traz uma variável para dentro que é o câmbio também. Então, às vezes você faz um planejamento, você tem um budget, você tem uma estrutura para trabalhar o seu cliente da mesma forma e acontece alguma coisa na política e o dólar desanda, cara, o planejamento vai por água abaixo, né? Então, eu falo que esse é mais um dos desafios que a gente traz. Um outro ponto que eu acho bastante importante da gente pensar quando a gente fala de empreender o brasileiro, de forma geral, ele não teve essa cultura desde sempre. Quando você olha os outros mercados, o mercado americano, por exemplo, lá é muito mais comum você empreender, você aprende, inclusive, nas faculdades. O Thiago talvez possa falar muito mais, ter essa experiência, mas lá é tratado de uma forma muito aberta e muito mais ampla isso. Aqui no Brasil, não. A gente... quando você é pequeno, o seu próprio pai, sua própria mãe, eles vão te instruir, pô, você precisa estudar, você precisa arrumar um emprego CLT para você garantir sua aposentadoria, e é isso. E aí, quando você começa a colocar na cabeça que você quer empreender, você é picado pelo mosquitinho ali do empreendedorismo, você começa a falar, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Você tem uma sensação de que você tá fazendo assim, a coisa mais errada do mundo, porque você tá quebrando um paradigma, né? Exatamente, e indo contra um sistema que já estava ali estabelecido, né? Então, pô, você pode se formar, virar um médico, trabalhar para um grande hospital, não sei o que lá, ou trabalhar numa multinacional, e de repente você fala assim, pô, eu quero arriscar tudo e empreender. Então, é um choque e muitas vezes você não encontra nem esse apoio na família. Claro, graças a Deus, né? Hoje o mundo bastante conectado. Eu acho que os meus filhos, por exemplo, eles já não vão ter esse problema. Hoje a gente está mudando isso, a gente tem grandes empreendedores aqui no Brasil, grandes companhias que vão quebrando esse paradigma. E hoje acho que meus filhos conseguem, os nossos jovens conseguem ter as informações de como as coisas acontecem lá fora, e isso abre muito a cabeça, né? Então acho que o futuro tende a ser melhor e espero que tenhamos grandes empreendedores aí no futuro.
Tá vendo, jovem mancebo? Você que tá aí vendo e ouvindo, olha só, a Logicalati, podemos falar que chegou aqui quando era tudo mato ainda, né? Porque 5 anos pra trás aí, 10 anos atrás, quem falava de cibersegurança? Em 2011, o mercado nem se chamava Nem tinha, né? Não, a gente falava mais de segurança da informação. E pegando o gancho que você falou, só um comentário, né? A Icon e a Logical IT têm praticamente a mesma idade. Quando a gente começou, o câmbio era 1,50. Não sei se você vai lembrar. Pois é. 1,50, 1,70, ele ficou ali sondando para 1,80, deu um pico depois para 2,40, ficou muito tempo nisso e hoje em 5, né? Então você imagina empreender esses últimos 12, 13 anos com essa variável, né? Exatamente, nas costas. Isso. E eu falo, a gente todos os anos tem esse desafio, né? Todos os anos, assim, a gente faz um planejamento, a gente sabe que os clientes fazem o planejamento, eles trabalham com os budgets deles e ali tem parte de renovação, novos projetos. E aí qualquer oscilação no câmbio pode mudar completamente o nosso planejamento, né? E principalmente quando a gente pega ano de eleição, por exemplo, cara, é um ano totalmente incerto. Qualquer evento como esse, agora, tem uma guerra. O que acontece com a gente? A gente não sabe para onde vai. Entendeu? Ainda mais no nosso mercado, né? Exatamente. E boa parte das tecnologias ou vem de Israel ou tem alguma coisa a ver com Israel. Né? Eu tive em Israel há 2 meses e meio atrás, inclusive para a Cyber Week, né? E eu falo, dá pena de ver o que está acontecendo. E eu tenho grandes parceiros. Né? Algo que ninguém esperava. Eu também tive lá, acho que faz um pouquinho mais, 3 meses e pouco. E tudo ótimo. Tel Aviv, exatamente. Tudo ok, tudo normal, vida normal. E você vê agora, do nada, algo que ninguém esperava. Todo mundo que está lá sabe que existe sempre essa tensão, né? Sempre existiu essa tensão. Mas ninguém imaginava que, de repente, explodiu uma guerra dessa, da forma como foi, né? Sim. E, tanto que a gente eu tenho grandes parceiros que são de Israel, a Logical trabalha com... Hoje, o nosso principal parceiro de lá é a Simulate, que faz simulação de ataques. Mas a gente também trabalha com a Guardcore, que agora foi adquirida pela Akamai. E eles têm alguns eventos de cybersecurity muito interessantes lá. E a gente estava comentando muito sobre, nesse começo de ano, né, em janeiro, inclusive seria 28, 29 e 30 de janeiro, se eu não estou enganado, uma feira de cybersecurity lá. E a gente falava sobre como seria legal levar clientes brasileiros, porque a maioria do pessoal brasileiro vai muito para as feiras nos Estados Unidos, que é um grande polo. E, ao mesmo tempo, eu fiquei impressionado quando eu fui lá para Israel, porque você vê, é um berço de tecnologia, é impressionante o que tem de empresas lá. Eu falei, poxa, isso abre a mente, isso dá uma nova visão. Então, a gente falava bastante de poder fazer essa experiência com os clientes brasileiros, mas, infelizmente, agora acho que vai ficar inviável. Acho que vai ter que postergar, infelizmente, né? Acho que... Uma pergunta, Tasselli. Em conversas anteriores que a gente teve, você sempre comentou que esse desejo de empreender sempre teve dentro de você, mesmo quando jovem, né? Por quê? Então, na verdade, eu acho que eu já tinha vontade de empreender quando eu não sabia nem o que era empreender. Eu acho que a Logical, a gente carrega um valor que é muito importante, acho que é a grande base da empresa, que a gente fala de ser extraordinário. E isso é uma coisa que eu trouxe da minha vida, que é o inconformismo com as coisas. Então, fazer o ordinário, aquilo que todo mundo espera de você, ou aquilo que todo mundo está te dizendo para fazer, é o esperado, é o básico, é o mínimo que você pode fazer. Agora, você se aprofundar, você entender, você superar expectativas, você dar o próximo passo, você questionar, por que sempre foi feito dessa forma? Se tem uma forma mais eficiente, tem uma forma diferente de fazer. Então, eu sempre fui assim na minha vida inteira. Eu lembro que desde a aula de matemática no colégio, eu questionava por que tinha que usar aquela fórmula, por que tinha que ser daquele jeito, por que a gente não aprendia a pensar, ao invés de decorar uma fórmula, por exemplo. Então, isso eu trouxe comigo, e em todas as empresas que eu passei, eu pude mudar processos, melhorar processos, estruturar áreas, criar novos produtos, e com o passar do tempo eu comecei a entender que isso era empreender. E eu falo que tem um ponto muito, muito importante, né, que eu gosto muito de destacar, que é a diferença do empreendedor e o empresário. Qualquer um que tenha uma empresa, ele é um empresário, mas não necessariamente ele é um empreendedor. Porque o empreendedor, ele tem bastante desse espírito de falar, cara, eu enxergo um problema no mundo, eu vejo uma coisa ali, eu quero buscar uma solução. E a partir do momento que eu consigo criar essa solução, estruturar isso, eu consigo empreender, criar talvez uma empresa, um app para levar isso para o mercado e solucionar um problema. Então, eu acho que a grande característica ali é o não conformismo.
E por isso que eu falo, quando eu percebi, eu falei, pô, eu sempre quis empreender, eu sempre quis criar algo diferente. E aí tive algumas experiências como empresário, né? A Logical é a segunda experiência. Hoje eu tenho mais outras empresas, mas já tive algumas também que não deram certo, mas muito nessa questão de aprender e de evoluir. Então, uma pergunta capciosa em cima disso. Você acha, então, que todo mundo pode ser empreendedor ou não? Então, vamos lá, sem filtro, né? Eu acho que não. Eu acho que nem todo mundo pode ser empreendedor. Eu acho que tem algumas motivações e algumas razões que são fundamentais. Hoje, o que eu vejo, a grande maioria das pessoas que eu converso e as pessoas até que me procuram, pô, graças a Deus, a gente tem uma empresa estruturada, uma empresa grande, hoje a gente emprega bastante gente, a gente tem grandes clientes, e claro que o mercado olha isso, a gente tem esse reconhecimento. E muita gente vem conversar comigo. Mas a grande maioria, quando vem conversar comigo, é sempre alguma coisa relacionada a dinheiro. Então, pô, eu quero ser bem-sucedido, quero ganhar dinheiro. Eu quero criar uma empresa grande porque eu quero ganhar dinheiro. É sempre esse o fim. E eu entendo que quando o fim é o dinheiro, quando você só quer fazer pelo dinheiro, é muito mais difícil de você ter sucesso. Porque a questão de empreender está muito mais relacionada àquele problema que você quer resolver, o inconformismo que você tem com as coisas, como você vai solucionar esse problema e a paixão pelo que você faz. Eu falo que eu trabalho numa área que eu tenho prazer em ir trabalhar todos os dias. Eu não sofro para ir trabalhar. Talvez se eu estivesse fazendo o que eu faço hoje só por dinheiro, eu já tivesse desistido. Porque não é fácil empreender. Eu falo, quem olha hoje pensa assim, pô, deu tudo certo. Não imagina o tanto de finais de semana que eu fiquei trabalhando, as noites que eu virei. Eu tive transtorno de ansiedade generalizada, eu dormia 2 horas por noite. Tudo que você puder imaginar para fazer isso acontecer. Só que eu fazia feliz. Nenhum momento eu falava assim, poxa, não aguento mais, tô fazendo isso, porque eu preciso sustentar minha família. Dinheiro não tá entrando. Né? Pelo contrário, a questão, até 2018, eu tinha muitos funcionários ganhando muito mais do que eu. Muito mais do que eu. O meu objetivo era empresa, eu quero fazer a empresa crescer, quero multiplicar, quero resolver o problema dos clientes. Cada novo projeto entregue, quando você vê que você resolveu um problema, cara, é muito melhor do que dinheiro. Claro, sem hipocrisia, gosto de ganhar dinheiro, graças a Deus ganho muito bem, não posso reclamar, mas não é isso que me move, não é isso que faz acontecer. Então eu acho que esse é o grande diferencial. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, eu não acredito que todo mundo pode ser um empreendedor. Eu acredito que tem algumas características como esse inconformismo, a questão de querer superar obstáculos, resiliência, porque assim, você vai cair muitas vezes antes de dar certo. Se você pegar todas as histórias de sucesso, você vai ver que errou e acertou. Aí todo mundo só fala que acertou, mas todo mundo errou muito antes de chegar nesse ponto. Então eu acho que a pessoa precisa ter muito desse perfil, precisa querer ser apaixonado pelaquela área que ele quer entrar, e aí sim vai poder evoluir, vai poder ser um empreendedor e talvez um empresário de sucesso dentro dessa mesma área. Concordo 100%, né? E jogando um pouco aqui pro lado da Icon, o Alexandre, né, tá na empresa já mais de 10 anos. Desde os primórdios. Desde os primórdios e é isso, né? Acho que pegando até quando você começou e eu comecei, era um período em que o Brasil tinha acabado de sair na capa da The Economist, né, com a foguetinho indo para a Lua, né? É a bola da vez. E eu lembro que muita gente empreendeu. Muita gente. Tinha, acho que todo mundo ao meu redor, assim, eu tinha em todos os grupos, né, de conhecidos, amigos, tal, metade ali, tô saindo do emprego, vou empreender e tal. Hoje, eu não tenho a estimativa, mas se eu fosse fazer de cabeça aqui, eu acho que menos de 1%, 2% dessa galera ainda está empreendendo ou como empresário. E eu acho que o driver, especialmente naquele momento, e ainda tem um pouco hoje, a palavra empreendedor tem uma conotação chique, né? Porque parece que ser empreendedor é ser rico, torna importante. Né? Te torna importante ou te torna bem-sucedido, rico, o que for. O que não é, né? Não tem glamour nenhum ser empreendedor. É exatamente o que você falou, é acordar todo dia mais cedo que todo mundo, dormir mais tarde que todo mundo, sofrer mais que todo mundo, dormir menos que todo mundo, abrir mão de um monte de coisa, muitas vezes até erradamente, e eu me coloco nesse grupo, em detrimento da saúde, em detrimento até de tempo, de momentos e tempo com a família. Então, todo mundo enxerga só o fim, né? Não tem fim, mas enxerga, você viu? Tacelli, loja com IT, porra, que empresa fenomenal. O cara deu sorte, né? Você viu só o que aconteceu com o cara?
pô, né? Assim, então, ser empreendedor é querer passar por essa jornada. Sim. Se o dinheiro vai vir ou não, não sei. Aí só Deus sabe. Mas é querer passar por essa jornada. E aí, acho que, complementando um pouco a sua resposta, eu concordo 100%. Para ser empreendedor, você tem que ter essa resiliência. Você tem que ter esse inconformismo que você comentou, tem que ter essa vontade de sofrer. Tem até um pouco de masoquismo aqui na questão. No sentido bom da palavra, né? Mas é um cara que... Não sei. É o cara que toma um tapa na cara e fala, meu, continua. Toma outro, continua. Porque a gente toma porrada de todos os lados, né? É um mercado difícil de operar, é hostil, enfim, a gente sabe, não precisa ter muito filtro aqui. Digo, como né, sociedade, né? Não o nosso setor em específico, mas tem que se manter de pé, né? O que eu sempre comento é que o empreendedor ele tem que ser o cara mais otimista na sala, no grupo ali, né? Ao mesmo tempo em que ele sabe do pior cenário possível que pode acontecer. Sim. E muitas vezes o pior cenário possível está logo ali. E mesmo assim o cara tem que continuar. Eu falo muito que a gente precisa sonhar, né? Cabeça no céu, sonho, mas o pé tem que estar no chão. Né? Então a gente tem que manter esse equilíbrio. E eu acho legal isso que você comentou, também vi muito isso, muita gente empreendendo. Mas mesmo nesse momento do boom, uma das coisas que me chamava bastante atenção, conversando com as outras pessoas, e aí de novo, não é julgando ou dizendo que é melhor ou pior, estou compartilhando um pouco do que eu vivi. Para abrir a Lógica, foram mais de 3 anos criando o plano de negócio, porque eu já tinha quebrado uma outra empresa. Não quebrado no mau sentido de que, a empresa quebrou, ficou cheia de dívida. Eu abri uma empresa e eu descobri que eu não sabia administrar a empresa. Eu era muito bom tecnicamente, mas eu percebi que isso não era suficiente para me tornar um empresário. Eu conseguia resolver diversos problemas, mas eu não entendia nada de negócio. E aí eu comecei a colocar muita ênfase em estudar aquilo que eu precisava para poder voltar a ter uma empresa. Porque eu tinha certeza, depois que eu tive a primeira empresa, eu falei, cara, é isso. Eu vou fazer, não sei se vai dar certo ou não, mas eu vou me preparar para isso. E comecei a estudar muito, fiz a faculdade, acabei dedicando muito na faculdade. As matérias técnicas, para mim, eram muito mais simples. Eu já estava na área há bastante tempo. Mas tudo que era matéria não técnica, mas que me levava ao negócio, economia, teoria geral da administração, era muito importante para mim para poder voltar a ter uma empresa. Então, eu me preparei muito, comecei a ler muito sobre empreendedorismo, comecei a ler muito sobre plano de negócio, comecei a ver quais histórias de sucesso, histórias de fracasso, por que deu certo, por que não deu, e fui estruturando. E mesmo assim, 3 anos estruturando um plano de negócio, morrendo de medo de empreender. E aí acabei tomando a coragem quando minha esposa estava grávida de 6 meses da minha filha. Eu falei, se eu não fizer isso agora, depois que minha filha nascer, eu não vou ter coragem. Então eu decidi fazer. Mas o que eu vejo é que mesmo nesse momento zero, a grande maioria das pessoas que eu conversava que estavam empreendendo, elas não queriam passar nem por essa jornada pré-empresa. Então, muitas vezes eu falava assim, eu tô querendo abrir uma empresa, não sei. Tá, e o que você tá fazendo? O que você já leu? Não li nada. Tô pensando em comprar uma franquia. De novo, com todo respeito, eu tenho franquias hoje, tenho outras coisas, acho que é super válido, mas você precisa entender, minimamente, vou pegar um plano de negócio de uma franquia, eu preciso entender o que está dizendo ali naquele plano, porque aquele plano ele é sempre montado para dar positivo na última linha. Então, você entender o que são aqueles números, você entender a contabilidade que está por trás, questionar, entender tudo isso, é a base. E essa base, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa entender. E nem isso a grande maioria quer fazer. Então, não tem como você imaginar um empreendedor que vai se tornar um empresário que não esteja disposto a se dedicar mais do que os outros, a estudar mais do que os outros, cara, perder noites e noites de sono. E o quanto isso é prazeroso, né? Eu falo que a gente que gosta, quantas e quantas vezes eu acordava no meio da noite com alguma coisa na cabeça e eu falava, cara, enquanto eu não colocar isso no papel, eu não consigo voltar a dormir. Aí eu levantava, abria meu plano de negócio, anotava tudo que precisava, falava, beleza, agora eu consigo dormir para amanhã dar sequência. Então é muito isso, né? A gente sente prazer com esse incômodo, né? Sim. Não é um trabalho 9 a 5, né? É 24/7 porque a cabeça não desliga, né? Eu escuto isso da minha esposa quase que todo dia. Mas você não para. Às vezes a gente tá, sei lá, vendo um filme ou num show, do nada pego o celular, anoto alguma coisa, né? Para amanhã. Para não correr o risco de vou esquecer, respeitar, né? claro, que eu tô no show aqui, não vou, né? Trabalhar no show, mas, deixa eu anotar aqui, porque... Às vezes é só uma notinha para lembrar no dia seguinte, na linha de raciocínio ali, e aí retoma. E aí tem uma coisa muito importante, né? Que eu não sei se vocês têm ciência disso, mas mais da metade das empresas no Brasil fecham as portas antes do 2º ano de operação. E muito disso se deve à falta de planejamento, né?
Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de fato, de que se você quer algo e você se planejar e se preparar para isso, você consegue chegar lá. Eu vejo que muitas empresas, né, não importa qual é a área dela, a gente sabe que nosso ambiente aqui é hostil para qualquer tipo de negócio, né, desde um restaurante, que deveria ser uma coisa mais simples, porque fazer arroz com feijão e servir, não que seja fácil. Mas vamos dizer que é uma coisa do dia a dia, né? E aí a gente não tem a flutuação do câmbio impactando toda hora, como é nos negócios de tecnologia. A gente sabe que é hostil do mesmo jeito. Só que as pessoas não se preparam. Ela fala assim, nossa, o rapaz ali, ele vendeu 10 mil hot dogs. Aí ele faz uma conta de padeiro. Se cada hot dog custa R$4, logo o cara fez 40 mil reais. Mas peraí, e o custo dele, e o transporte, e a matéria-prima para produzir tudo isso? As pessoas não levam isso em consideração. Então, acho que o grande problema para o empreendedor brasileiro é que existem dois tipos. Aquele empreendedor que visa deixar o CLT porque quer ganhar dinheiro, e aquele empreendedor que tem um sonho, mas que ainda não se preparou para aquele sonho, que ele precisa se preparar. A pergunta que às vezes eu faço para a galera é assim, se alguém te chamasse para abrir uma empresa na garagem de casa, você tem que largar o seu emprego, largar o garantido. Quem teria coragem de fazer? Quase ninguém. Mas essa empresa depois pode ser uma Microsoft. E tem um outro fator, né? Em cima do que a gente está falando, é isso, né? O apetite a risco também, complementando a resposta, que acho que nem todo mundo, né, tem esse apetite. Pode ser empreendedor, é um pouco também com relação a isso. Largar o emprego que você tinha, né, ainda mais com a esposa grávida, e arriscar, naturalmente tem que ser uma pessoa que tem um apetite, tem que ter uma confiança, mas ao mesmo tempo consciência do risco, né? Mas essa confiança vem do preparo, né? Do estudo. Na minha vida, assim, tudo eu falo, cara, se eu não estudar, eu tenho que estudar muito, estudar a fundo para me sentir preparado para aquilo. Então, essa confiança vem muito desse preparo. E esse ponto que você colocou, eu acho muito bacana, porque assim como eu acho que a grande maioria das empresas, lá no começo da Logical, eu não tinha os sócios que eu tenho hoje. Eu fundei a empresa com um outro sócio que ficou comigo durante bastante tempo, foi uma parte super importante, mas o ponto mais interessante é que nós dois, lá no momento da fundação, a gente teria outros sócios, mas ninguém teve coragem de deixar a estabilidade para trás. E ele foi o primeiro, assim, que quando eu contei tudo que eu queria fazer, ele foi e falou assim, cara, é isso. E ele seguiu o mesmo caminho do que eu, de largar tudo, sair, trabalhava numa multinacional para poder empreender. E depois de um tempo, ele entendeu que talvez esse risco, quanto mais a empresa crescesse, maior era esse risco. Ele estava num outro momento da vida, ele decidiu não tomar mais esse risco, mas foi uma saída assim super acertada, super na boa, continua sendo um grande amigo até hoje, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. E eu falo que foi uma das pessoas assim que mais me ajudou, porque acreditou no sonho lá atrás e construiu tudo isso junto, né? Mas outros ficaram no meio do caminho, justamente por isso, por não ter essa coragem, não querer sair da zona de conforto, né? Então, para você empreender não tem como, tem que fazer isso. Um pouco dessa gratificação, né, instantânea que hoje se tem, né, na sociedade. Empreender é provavelmente exatamente o oposto disso. Exato. Empreender... As pessoas esperam rápido, né? Exato. Hoje, a maior frustração é quando alguém quer alguma coisa rápida. Principalmente quando a gente começou falando sobre ser superficial, né, nas coisas e não se aprofundar. As pessoas não se aprofundam, querem algo rápido e se frustram quando focam só no dinheiro e não ter aquele dinheiro. Então a gente está vivendo um movimento agora que todo mundo quer esse dinheiro fácil, né? Quando você pega um influencer, por exemplo, você está vivendo isso. O cara quer ter milhões de seguidores e simplesmente... E muitas vezes, né, com todo respeito, mas com o mínimo esforço, que é isso que a gente está falando. Ver 3 vídeos no YouTube sobre finanças e já coloca lá consultor monta financeiro. Um canal, canal. sou consultor financeiro. Da mesma forma acontece na nossa área, né? Falando Sim. da área de cyber especificamente, que a gente tem uma falta gigantesca de profissionais capacitados, o que a gente tem visto hoje? Pô, a galera tá no primeiro ano de faculdade, tá começando, mas cara, eu quero ser sênior. O cara que se formou, ele já chega falando, cara, eu quero ser líder. Dá vontade de perguntar, você quer ser líder do quê? Sênior do quê? Exato, só que assim, na verdade, ele entende, pô, é legal, aprender ali o conceito, aprender a base é super importante, mas isso nunca vai substituir, como a gente estava falando antes, a vivência, Exato. o seu dia a dia. A senioridade, inclusive, ela vem disso, porque na verdade, como que você aplica aquele conhecimento na prática? Como que aquela teoria que eu aprendi ali na faculdade, ou num curso, etc., vai realmente resolver o problema do meu cliente?
E isso vem com o passar do tempo. Você tem que implementar 1, 2, 3 projetos, resolver uma situação ou outra. Eu falo, pô, a gente que está há todo esse tempo rodando na estrada, cara, o que a gente já viu de problema, muitas vezes eu chego lá no meu time, hoje, cara, não sou mais técnico, esquece, não tenho a menor condição, meu time muito melhor do que eu, mas vira e mexe, eu tô lá, tô vendo, às vezes estão numa war room, alguma crise, eu chego lá e faço 2 perguntas e o pessoal fala assim, caramba, cara, pô, como ele ajuda? Eu falo, não é isso, é porque eu já apanhei muito, a gente já viu muito. E eu falei, é daí que vem a senioridade, entendeu? Então não adianta você querer queimar etapas, querer sair lá na frente. É um processo, leva tempo, e se você fizer realmente não pensando no dinheiro, mas fizer porque te dá prazer, pô, é muito gratificante. Quando você chegar lá na frente, é muito bom. Eu falo que hoje eu olho para trás, eu olho para a Logical, cara, uma das coisas que mais me dá prazer é a gente pensar em quantas vidas a gente conseguiu mudar. Então, pessoas que a gente formou lá dentro, pessoas que trabalharam lá e puderam casar, puderam ter filhos, pessoas que hoje trabalham em outras empresas, mas que entraram na área através da Logical IT, os clientes que a gente pôde ajudar. Hoje eu tenho um relacionamento muito bacana com os clientes, eu falo que a grande maioria acaba virando amigo, porque a gente convive durante muito tempo, e quantos desses lá no começo, eu começando a Logical, ou até antes de ter a Logical, eles todos analistas, tal, e a gente resolvendo o problema, resolvendo o desafio, e a gente sendo reconhecido, eles sendo reconhecido. Hoje eles são CISOs, são gestores, fazem parte do board, mas cresceram também dentro desse processo. Então eu acho isso muito gratificante, você entender que o seu sonho, a sua empresa, ela realmente resolve problemas, mais do que isso, muda vidas. E como consequência, te gera dinheiro. E não, eu faço pelo dinheiro. Tem um impacto, né? Tem um legado, né? E beneficia diversas pessoas no caminho, né? Exatamente. Eu costumo dizer que se não fosse os empreendedores, isso aqui era só mato, né? Porque as pessoas que fazem mesmo alguma coisa acontecer, fazem primeiro porque gostam e segundo... geração de valor, né? Exato. Ela gera um valor para ela, para a sociedade. E é uma coisa que é incrível, né? Então, eu até falo, né? A falta, talvez, do pessoal mais novo, de ter apetite, etc., é porque talvez não tenha essa consciência. E porque não tem um exemplo, né? Isso falta um pouco pra gente, né? Por exemplo, aqui no Brasil, às vezes a gente fala assim, nossa, o Thiago é empresário. Ah, então ele é rico. Pô, como assim? É só porque ele é empresário. Ele é empreendedor. Nossa, então ele deu sorte, né? Ou, né? Desculpa até falar assim. Não, fechou algum contrato com o governo. Porque já associa você ter o sucesso e ser empreendedor com a imagem de que você fez algo ilícito ou por debaixo dos panos para conseguir lá. Por quê? Não é uma coisa que todo mundo consegue. É para poucos. Exatamente pelos pontos que a gente já levantou aqui. E aí, quando você chega lá, é fácil alguém apontar o dedo e julgar, né? E isso acontece. Isso foi uma das coisas que eu mais ouvi quando eu comecei. Todo mundo falava pra mim, você é muito certinho, nunca vai dar certo no Brasil. Você não faz nada de errado. Como que você quer ser empresário? Eu falo, cara, eu acredito nisso. E realmente... A gente até hoje faz difícil. Essa catequese, quando a gente fecha uma nova parceria, enfim, o que for. A gente fala isso, acho que nos primeiros 3 minutos de conversa. Sim. A gente não tem esquema, não tem jeitinho, não tem conversa depois da reunião. É tudo às claras, é tudo por meritocracia. Você só vai contratar um produto, um serviço nosso, se você tiver interesse, se isso resolver de fato seu problema, enfim. O que é raro, né? Exatamente. A gente lá na Logical, a gente também tem isso exatamente dessa forma. E eu brinco muito. Eu falo que os meus comerciais, o desafio deles é conseguir achar o problema para resolver. Porque, na verdade, eu falo, você não pode vender por vender. Nunca pode vender por vender, nunca pode cobrar mais do que é o justo, porque, mas o cliente pode ter mais dinheiro. Cara, não importa, aquele valor é aquele valor. Se você quer fazer mais dinheiro, você precisa arrumar mais oportunidades e resolver mais problemas do cliente. Eu sempre coloco dessa forma. Eu acho que essa é a mentalidade que precisa ter. Mas esse tipo de questionamento é a coisa mais comum. E quando você começa a dar certo, começam a aparecer pessoas falando assim, tá vendo como ele tá fazendo coisa errada? E eu falo, eu já tive... Não é possível ele chegar nessa etapa, né? Eu já tive situações, de verdade, já teve projetos que a gente ganhou, aonde eu me matei de trabalhar. A gente foi fazer uma POC com um cliente e era um baita de um desafio. Outras 2 empresas tinham tentado fazer, não tinha dado certo. E eu lembro que, assim, eu e meu time, a gente virou noite. Nessa época, eu ainda colocava a mão na massa. Eu indo para o cliente direto, viramos noite, fizemos. Em 1 semana, a gente conseguiu resolver o problema do cliente. Quando a gente ganhou esse contrato, cara, teve 2, 3 pessoas dessas empresas que perderam, falando assim, tenho certeza que ele pagou alguém. Porque não tem como ter resolvido o problema. Cara,
Então, sabe, esse tipo de questionamento é sempre, infelizmente, é bastante comum aqui no Brasil. Ainda tem muito essa mentalidade. Ao invés de tentar apoiar esses empreendedores, né? Eu falo que isso é um paradigma que a gente tem que quebrar. E eu acho que isso em todas as esferas. Eu acho que desde o cliente, funcionário, outras empresas, eu falo que eu tenho muitos concorrentes, cara, que eu respeito muito, porque eu tenho certeza absoluta, eles passaram as mesmas dores que eu, eles empreenderam pelos mesmos motivos do que eu, eles querem o bem dos nossos clientes. Então eu acho que é super saudável e a gente tem que respeitar a concorrência, tem que respeitar os outros. Da mesma forma, é muito importante que os clientes consigam olhar para a gente não como um cara que está ali para querer ganhar dinheiro, mas uma empresa que está ali para poder ajudar. Né? Pô, ele vai estar junto comigo na hora que der um problema, a gente vai crescer junto, vai desenvolver junto, porque esse é o nosso papel. A gente está inserido e faz parte do mesmo ecossistema. Para nossa empresa dar certo, a gente precisa que esses profissionais, essas empresas, essas áreas deem certo lá dentro. Eles tendo sucesso, as empresas entendendo que realmente investir em cybersecurity é um diferencial, alavanca o negócio deles, pode ser um diferencial competitivo, isso eleva o tamanho do nosso mercado e é bom para todas as empresas, não só para a Logical, mas para todas as outras empresas. Então, é um ecossistema que um depende do outro. Ter esse respeito entre as partes é extremamente importante. Ter um ambiente fair, competitivo, mas de uma forma justa é extremamente importante. E Flávio, você acha que tem como consertar esse paradigma do empresário, do nosso empreendedor ser mal visto? Você acha que tem algum caminho que a gente possa talvez dizer aqui para os nossos amigos e ouvintes que a gente poderia talvez seguir para ajudar a quebrar esse paradigma de falar, olha, o cara simplesmente construiu um império bloco por bloco, né? Não teve um caminhão que ajudou ele. A gente falou já aqui algumas vezes, né, sobre o ecossistema todo que existe para apoiar as empresas e quem está começando, né? No momento que a gente começa a amadurecer o Brasil, né, e começa a ter esse ecossistema fomentando mais, não só startups, mas produtos brasileiros, a gente começa a quebrar um pouco disso, né? Primeiro que, pô, não é errado ser bem sucedido, ter sucesso. O que acontece é que as pessoas se frustram e acabam julgando as outras pessoas que têm sucesso, né? Então, voltando ao que a gente já falou aqui, no momento que a gente começa a ter mais startups dando certo, né? Não startups de PPT, que a gente viu muito isso em 16, em 17, tinha muita gente que vinha com PPT e falou, olha, eu tenho uma ideia incrível, é uma startup aqui, eu preciso de X milhões por X% de equity. E é um PPT, né? A gente viu isso afundando depois, durante o Covid, Sim. né? Acabou o dinheiro para as startups, aí veio aquela onda de layoffs que todo mundo teve que enxugar, né? Mas assim, a gente está muito ainda aqui no Brasil no começo disso tudo. A gente falou de Israel hoje mais cedo, a gente falou de outros lugares que empreender é uma coisa cultural, né? Aqui não. Aqui, como o Tasseri comentou, parece errado. Eu acho que tem uma questão cultural, né? Muita gente atribui até a história do país, né? Até as religiões que aqui predominaram e predominam do cristianismo, do catolicismo, né? Porque quando a gente olha para os países anglo, né, saxões, né, o lucro é bem visto, a riqueza é bem visto, o trabalho é bem visto. Enquanto quando a gente olha para, né, não é uma crítica, mas, né, para a cultura mais católica, a gente tem essa história da mais-valia, de que o lucro é pecado, de que você, como empresário, empreendedor, você está explorando as pessoas. Na minha visão, é uma visão inversa, né? Você está gerando riqueza, você está gerando trabalho, você está gerando oportunidade. Então, isso tem que mudar no Brasil. Porque, independente de, sim, existem muitos empresários, não vou nem dar o nome de empreendedor, os empresários que fazem mutreta, que fazem coisa errada, que sonegam impostos. Tem, que acaba sendo, né, o bode expiatório, que é o patinho, né, feio no meio de tanta gente boa. Mas acaba, às vezes, repercutindo, né? O setor do empresariado fica meio queimado por conta desses exemplos ruins que a gente tem. Mas, enquanto isso não mudar na cultura, isso vale até para os colaboradores, para os funcionários. Muitas vezes tem essa visão. O cara está empregado numa empresa que está dando oportunidade para ele, muitas vezes pagando treinamento, ajudando com isso, com aquilo, né? Dando oportunidade, ensinando o cara, pagando salário. E qual é a coisa e pessoa que ele mais critica? O dono da empresa, o chefe dele, a empresa. Quer dizer, você está num lugar que, se você contribuir, você cresce junto. Sim. Né? Se você for extraordinário, pegando a tua palavra, você cresce junto. Você vai jogar contra. Quer dizer, você está no barco aqui. Gente, vamos remar? Ah, não. Eu vou remar para trás. Por quê? Vai todo mundo junto crescer, né? Enquanto a gente não mudar essa mentalidade, a gente comentou no outro episódio, né? Uma das coisas que faz Israel ser extremamente bem sucedido
em empreendedorismo, especialmente em tecnologia, é o que eles chamam lá de chutzpah, que é a cultura deles de inconformismo, é a cultura deles de questionar o status quo, de ir além, de não, muitas vezes, respeitar a hierarquia, respeitar a norma que está sendo posta. Então, o cara que é analista pode criticar o presidente, falar, tá errado. Explicar o porquê. Existe espaço para isso, existe. Então, essa cultura move um país com infinitamente 5% do tamanho do Brasil e é uma das maiores potências de tecnologia no mundo, muitas vezes confrontando até Vale do Silício, etc. Exato. Com uma população no setor de tecnologia inferior a 1 milhão de pessoas, deve ter 600 mil, alguma coisa assim. Quer dizer, olha a diferença. A gente tem 210 milhões de pessoas no país, a gente poderia fazer muito mais estrago e acho que por conta dessa cultura, né, que a gente se automutila desnecessariamente. Se, como você falou, empresas tratassem os seus fornecedores com respeito, e não como se fosse um adversário que eu preciso ferrar, espremer, né? Explorar ao máximo. Né? Não vou dar R$1 a mais. Pô. Não, trabalha junto, né? Faz a parceria, constrói. Em vez de a gente ficar brigando, a economia ela não é um jogo de soma zero. Não existe R$100 que a gente tem que brigar. Não, vamos trabalhar junto para fazer virar 200. Não preciso brigar pelo 100, vamos ver como que a pizza vai ser dividida. Não, vamos construir valor. Enquanto o Brasil não entender isso como sociedade, a gente vai sempre ter esse ranço de que empresário é explorador, tá, né, tirando dinheiro das famílias. Não, pelo contrário, o cara está pagando imposto, está financiando o governo, está correndo risco nas costas pelos outros, está gerando emprego, enfim. E aí você entrou num outro ponto que eu acho que é extremamente importante ali a gente ressaltar, que tem a ver com a sua primeira pergunta, né, sobre a questão de como é empreender no país. Eu falo que o Brasil é um país que não incentiva o empreendedorismo. E aí, falando de governo, cara, longe de ser partidário, não estou falando desse ou de outro governo, estou falando de todos os governos sistema, que a gente tem. Né? O sistema, ele não incentiva. Pelo contrário, ele coloca para você uma carga tributária altíssima, leis trabalhistas completamente ultrapassadas, que muitas vezes não são boas nem para o trabalhador. E isso te limita. Então, assim, a gente poderia gerar muito mais emprego, a gente poderia movimentar muito mais dinheiro na economia, ajudar o país a crescer, mas acaba que a gente é muito limitado por não ter essas políticas. Outros países têm diversos incentivos, têm incentivos fiscais, têm isenções a partir de X funcionários, de X colaboradores, de exonerar folha, tem N caminhos. Então, isso também seria muito importante, um incentivo de um governo, de uma forma séria, de cobrar resultado, de cobrar emprego, cobrar geração de valor das empresas, mas que apoiasse e incentivasse isso. Eu acho que esse caminho do governo também seria uma forma de conscientizar a população. Porque uma vez que a população vê as próprias leis trabalhistas que a gente tem aqui, e o tempo inteiro, graças a Deus, de uns anos para cá até mudou a questão dos juízes. Antes era assim, cara, entrou com um processo, é causa ganha, acabou. O empreendedor está sempre errado. Né? Então agora teve essa consciência, mas precisaria de muito mais para que os próprios trabalhadores conseguissem enxergar o valor que a gente gera. Imagina se acabassem esses empresários, as pessoas com coragem de abrir empresas, os empreendedores, cara, como que ia ser o nível de desemprego? Entendeu? Então a gente movimenta a economia do país depende muito dessas pessoas que têm essa coragem de empreender e gerar esses Mas empregos. Olha, o futuro do país, né, no longo prazo, ele precisa, assim, o fluxo que a gente está tendo, ele precisa mudar nos próximos anos, porque tem um dado aqui bem genérico de que 2/3 da população brasileira, direta ou indiretamente, vive de renda vinda do governo. Benefício. Então, o que isso significa? Pode ser um funcionário público, ou seja, trabalha para alguma instituição do governo, ou alguém que recebe algum auxílio, recebe bolsa, enfim, seja o que for. 2/3. Então, uma conta simplista aqui significa que 1/3 do setor, né, que seria o setor privado, tem que gerar valor para sustentar o seu próprio 1/3 e mais os outros 2/3. Isso não é sustentável como país. Uma das coisas que a gente critica bastante aqui é essa falta de incentivo, né, sistêmico para o empresariado. Exato. E também para as pessoas. Né? No outro episódio a gente comentou, e pegando o gancho aqui do que a gente está falando de empreendedorismo, eu sou uma pessoa que valoriza também a educação formal. Eu acho que isso é importante para as pessoas, não só a educação que a gente faz no nosso dia a dia, todos aqui, a gente lê muito, estuda muito, questiona muito, está sempre, né, debruçando e debulhando alguma coisa, mas eu acho que a educação formal também tem o seu valor. Só fazendo um comentário do que você falou, tem o seu valor, mas eu também acho que nada substitui experiência. Eu tenho certeza que 99% das experiências válidas na sua trajetória
provavelmente não tinham nada a ver com o que você aprendeu na faculdade ou em qualquer curso que você fez. A experiência ela é muito mais rica, ela tem muito mais nuance, né, do que o que você aprende num livro didático. Mas é importante. E não existe isso no Brasil. Então, esse começo, que é o insumo para uma pessoa ou um empresário começar, não existe. A gente não tem hubs de empreendedorismo, né, fortes. Tem pontuais, tem coisas que acontecem, mas sistemicamente falando, a gente não tem. Quando você olha para Israel, para Estados Unidos, se você quiser empreender, é só você dar 2 passos e virar à direita, você vai encontrar um hub de startup, um grupo de mentoria, um VC, um private equity, um anjo, uma universidade, enfim, você vai encontrar o que você quiser em qualquer lugar. Então, você tem suporte. Bolsas, né? Tá aqui $10 mil, $50 mil para começar e não quero nada de equity. O governo incentivando, benefícios fiscais. Aqui não tem. Aqui não existe isso. Então, existe uma esteira que joga contra, né? Você tem que correr, mas a esteira está correndo ao contrário. Então, você tem que correr um pouco mais do que pessoas em outros países, em que o governo, de alguma forma ou de outra, incentiva. Para as pessoas, acho que acontece a mesma coisa. Pegando os Estados Unidos como exemplo, que é um lugar que eu conheço com mais detalhe. Existem diversas escolas de negócios, de todos os níveis, preços, né? Católica ou não, protestante, estadual, pública, tem todas. Você quer empreender? Assim como você no começo, né, da tua jornada empreendedora. Pô, quero me munir um pouco mais de coisas que eu não conheço. De novo, dá 2 passos, vira à direita, vai ter uma escola de negócio de alto nível para te ajudar. Aqui, isso fica restrito a poucas pessoas que podem pagar por alguma instituição privada muito boa, ou seja, o acesso é muito limitado, né? E eu queria, então, aproveitar isso para trazer um assunto de reflexão, né? Para a gente poder malhar aí a massa cefálica e tentar sair daqui melhor do que a gente começou. Eu acredito muito que com a informação distribuída e descentralizada, sim, internet, etc. A gente até comentou um pouquinho antes de que as pessoas hoje têm muito mais acesso às informações, etc. Eu sou um cara que estou, vamos dizer, otimista, né? Eu acho que hoje as pessoas, apesar de ainda ter toda essa atração do governo jogar contra, etc., mas elas começam a ver de que, olha, talvez a educação financeira seja importante. Olha, talvez a nossa CLT está mesmo desfasada. É da época do Vargas, pelo amor de Deus, né? Foi baseada no regime da Itália. Meu Deus, de 1800 e bolinha. 1800 não, né? Tô só parafraseando aqui. Mas a ideia seria o seguinte: hoje as pessoas têm acesso às informações. E quanto mais acesso às informações e ela utilizar isso de forma útil para a vida dela, ela começa a entender que existem mais etapas. E aí eu até sou um pouco otimista de dizer o seguinte: eu acho que a situação no Brasil sempre foi hostil e ruim para quem quer empreender, da sociedade ao governo, mas eu acho que esse paradigma começa a mudar. As pessoas começam a enxergar de que, olha, é importante não depender do governo, é importante empreender, é importante ter uma educação financeira, porque você vê que esses assuntos, eles começam a serem pauta, às vezes, do dia a dia. Coisas que, se você falasse disso 10 anos atrás, 15 anos atrás, no Brasil, cara, não tem. Sim. Eu gosto, às vezes, de comparar um pouco, né? Não é falando mal, tá, gente? Mas eu gosto de comparar um pouco com a Índia, por exemplo, né? Na Índia, não sei se vocês já receberam aqueles memes, né? Do cara que fica cozinhando lá num lugar que parece totalmente inóspito para fazer uma comida e etc, né? Você fala, pô, como é que alguém come aquilo? Mas será que eles estão tão ruins, assim, de infra e de educação, higiene e etc, para fazer aquilo? Será que a gente já não passou desse passo? Concordo, poderíamos ser uma Singapura. Não chegamos lá ainda, mas estamos no caminho. Eu acho, né, sou otimista, de que a informação descentralizada e distribuída, que chega até todos os níveis da camada social, porque hoje a gente tem 2 celulares para cada brasileiro, ela consegue permear essas camadas e consegue colocar um pouquinho ali, vamos dizer assim, de queijo na frente dos ratos para falar, olha, tem um caminho que você pode seguir que é diferente, né? E quanto mais eu acho que o conteúdo inapropriado é produzido, né? Eu tô falando um pouquinho aqui, talvez, dos vídeos de TikTok, dessas coisas, aquelas lives de NPC que, pelo amor de Deus, não produz nada de resultado, mas a pessoa tem um resultado financeiro com aquilo. Eu acho que aquilo é bom e ruim. É bom porque prova que nem todo mundo consegue ser tão, desculpa eu falar assim, bobo de fazer aquilo, porque aquilo não tem um resultado prático. Quantas pessoas aquela pessoa empregou? Quantas pessoas ela ajudou? Que é disso que a gente tá falando. Empreendedor no final do dia é isso. Mas é bom porque o cara olha e fala, meu, acho que eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu não posso ficar assim. Eu preciso fazer algo. E aí ele vê pessoas como vocês, ele vê empresas, ele começa a ver, às vezes, um Thiago Negro, alguém assim falando que, olha, né, é importante você cuidar da saúde financeira da sua casa, da sua família. E aí acho que começa a surgir
uma pontinha diferente, né? Ele começa a pensar o seguinte, quando eu comecei a aprender sobre a educação financeira, foi bem tarde, foi com 28 anos, foi uns dias atrás. Não parece, mas eu sou muito jovem, aqui eu trabalho com TI, então, né? Sabe como é. Mas eu entendi que é o seguinte, investir nas empresas é importante. É importante porque se eu não investir nas empresas que estão aqui no país, que gera roupa, calçado e alimentação para todo mundo, eu vou investir em quem? E aí, existe uma oportunidade em você investir nas empresas. Você pode ter um retorno e um ganho financeiro. E isso pode te dar uma qualidade de vida melhor. Então, olha só, as pessoas começam a associar que o ganho financeiro, a educação financeira, ela é bom para o país, ela é bom para ela, gera um conforto, um bem-estar, porque no final do dia é necessário, né? A gente não é hipócrita, né? Precisa disso. Mas ela começa a pensar, como é que eu ganho mais dinheiro? Aí você vê que, por exemplo, o setor de TI, para trazer um dado da realidade, a maior parte da galera não é nem sindicalizada e nem CLT. Inclusive, o sindicato quer passar uma norma para proibir brasileiros de trabalhar para empresas de fora e receber em dólar, dizendo que eles estão sendo explorados. Sendo que se eu ganhasse $1.000, já seria R$5.000, já seria maior do que a maior parte da galera que trabalha aqui no Brasil. Sim. Então, assim, eu acho que existe um movimento, que existe aí um fomento, né, que não veio do governo, veio de baixo, pela informação distribuída e descentralizada, de que chegou nas pessoas a informação de que, olha, você precisa de educação financeira, você precisa estudar, você precisa trabalhar, produza algo na sua vida. E aí eu até deixo aqui como reflexão para vocês se discutirem, né? Parte do que a gente está fazendo nesse podcast é isso. É trazer a experiência dos Thiagos, né? Para que as pessoas possam ouvir e falar, legal, o cara começou do zero, tem uma empresa hoje com 10, 15, 20 mil funcionários, teve sucesso. Se ele teve, eu também posso ter. E aí a minha pergunta para vocês, né, que a reflexão é, vocês enxergam isso ou eu já tô muito doido e tô viajando na maionese? Vou falar o que eu penso. Eu acredito muito nessa mudança, acredito mesmo, e eu acho que a base dessa mudança, a base do futuro de qualquer nação é o conhecimento. E o conhecimento, a gente não pode confundir. O conhecimento, ele precisa de informação. Então, hoje, quando você passa a ter essa informação descentralizada, é muito importante porque lá atrás a gente sofria muito para ter acesso. Então, hoje, as pessoas que querem adquirir conhecimento, elas têm fonte de pesquisa, elas têm acesso a essas informações. O que ainda me incomoda, é o que o Thiago estava falando, é que isso ainda não é sistêmico. E eu concordo plenamente. Para mim, na educação fundamental, eles deveriam aprender sobre pesquisa científica, eles deveriam aprender sobre empreendedorismo, eles deveriam aprender sobre questionar todas as coisas. Exato. E buscar essas respostas. Isso dá um ganho de tempo, né? Ele não vai descobrir com 30 anos. Exatamente. Ensinar a aprender. Então, cara, como que você faz? Porque hoje as crianças vão para a escola simplesmente para aprender aquilo e tirar nota, e não aprender o seu caminho da vida. E como eu falei lá atrás, o brasileiro sempre foi preparado, cara, para um dia crescer, virar CLT, se aposentar e viver da aposentadoria. E por que não agora mostrar, olha, existe esse caminho e isso se tornar sistêmico? Porque hoje você tem um pool de informação gigantesco. Se eu começo a instruir as pessoas e uma parte dessa população começa a realmente se aprofundar e transforma isso em conhecimento, é isso que vai mudar o mundo. E aí não só empreendedores, mas isso vai mudar as políticas, vai mudar a forma do país enxergar, vai mudar a forma de lidar com o dinheiro, vai mudar a educação financeira do país, porque essas pessoas vão questionar todos os sistemas. E aí você vai ter um gênio da tecnologia, você vai ter um gênio de finanças, você vai ter um gênio da saúde, e isso vai mudando o país, vai fazendo ele crescer. Então eu acho que a gente, eu vejo com bons olhos, eu acho que é um caminho, eu acho que essa questão de estar cada vez mais conectado nos traz e não nos limita mais ao exemplo brasileiro, mas traz do mundo inteiro, mas eu acredito que a gente ainda precisa de alguma coisa sistêmica para que isso ganhe velocidade, que acelere muito mais. A gente hoje depende muito, a gente é aquele time de futebol que tem um craque que marca, né, muito gol, mas o resto do time não joga, né? Você vê isso em vários exemplos. Se você analisar, por exemplo, o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, agora está rolando o Pan-Americano de Santiago, você vê, o Brasil é um dos países mais populosos da América. Então, quando entra num jogo, né, nos Jogos Pan-Americanos, você imagina que ele, por proporcionalidade, ele deveria estar ali em segundo, né, por aí. Não fica. A gente está em quinto, às vezes cai para sexto. Mas por quê? A gente está ali porque tem brasileiros excepcionais que, exato, apesar das dificuldades sistêmicas que o país coloca, ele ainda vai para cima. Eu estava até revendo no YouTube aí recentemente, naquele Canal 90, ele comenta, né, vários clipes daí da televisão e tal, um quadro lá do Luciano Huck, né, no Caldeirão do Huck, quando ele tinha,
da Casa Velha, lá, a casa que ele reformava, enfim, quando ele reformou a Largo casa Solar. daquele cara do boxe. Fugiu o nome aqui, depois coloca na legenda. E, pô, o cara, os dois, eram 2 irmãos, né? Ganharam prata e bronze no Pan-Americanos, ou na Olimpíada, acho que Olimpíada. E os caras treinavam em casa, sozinhos, e eles, como não tinham nem saco de socar, era boxe, eles socavam um pé de bananeira. Ganharam prata e bronze treinando nessas condições. Quer dizer, olha Imagina a se tem capacidade. incentivo. Imagina se tivesse incentivo. Imagina se se tem tivesse infraestrutura. Nutricionista, fisioterapeuta, etc, etc. Quer dizer, a gente depende, em todos os setores, de brasileiros extremamente fora da curva. Isso vale para o mundo empreendedor, vale para o esporte, vale para o cara que começou um restaurante, vale para qualquer... São caras que, apesar, né, da esteira jogando contra, conseguem correr mais rápido e vão e fazem, apesar das dificuldades. Eu acho que a gente ainda está, como nação, longe de ter um incentivo sistêmico. Isso vale para a educação, a gente não tem uma educação preparada sistemicamente para, né, fomentar essa educação que você comentou, do cara inconformado, vamos dizer, o cara que vai atrás, o cara com essa ambição, o cara que quer tirar nota 10, o cara que quer participar da Olimpíada de Matemática. São poucos. É realmente aquele cara extremamente outlier que vai e faz sozinho, né? Uma pequena história minha, quando eu era novo eu nadava, né? Eu acabei decidindo parar com 15, 16 anos. Eu cheguei num nível interessante de natação, eu estava com 13, 14 anos, a poucos segundos do índice pan-americano. Eu treinava sozinho, porque, enfim, né, não tinha incentivo, eu treinava na escola onde eu estudava. Eu ia para as competições sozinho, eu dormia em chão de escola pública, quando eu ia nas competições, tipo, interior de São Paulo, a gente negociava lá com a federação, a gente dormia no chão de escola pública, ou juntava as mesas, as carteiras e dormia em cima. Quer dizer, era essa a circunstância. Quer dizer, o cara que quer chegar no nível olímpico, com César Cielo, esses caras, ele tem que ir contra tudo isso, ele tem que jogar, né? Não só treinar, não só tentar se alimentar, não só... Mas tudo isso contra que um cara, por exemplo, Estados Unidos, Europa, etc., não tem, né? Então, acho que sistemicamente a gente ainda está longe. E eu acho que tem um outro ponto, que é o tempo que a gente demora, inclusive, imagina dentro dessas pessoas extraordinárias, que, como a gente comentou, né, que tem essas habilidades, etc., quantas dessas têm essa habilidade, mas nunca descobriram ou não sabem? Eu falo que é um ponto que, assim, porque se você... Para você pode ser natural, por exemplo, você é muito rápido em matemática, mas você não tem alguém para te instruir e falar assim, cara, você é diferente de todo o resto. Muitas vezes você não vai perceber isso. Não. E você acha que você é só mais um, e muitas vezes, eu tenho família no Ceará, lá no interior do Ceará, fui criado em ambiente, família pobre, etc. Você vê um monte de gente muito capaz, mas que ele não acredita que ele pode chegar em lugar nenhum, porque ele fala assim, não, cara, minha família inteira, a vida inteira foi assim, é esse caminho que eu tenho que seguir, então não questione e não acredita que pode ser diferente. Então eu acho que esse também é um ponto, tem muito talento desperdiçado, porque nem descobriu que era um talento. Não vê oportunidade ou não é incentivado Exatamente. a se desafiar. Exatamente. A partir do momento que fica sistêmico, é mais fácil de identificar, E aí a gente está falando desde atleta a empresários. Quando você pega o sistema, não coisa. que seja o melhor do mundo, né, mas pelo menos um que eu posso falar com alguma propriedade, o sistema educacional nos Estados Unidos tem seus defeitos, mas ele incentiva essa descoberta. Né? Quando você pega escolas públicas ou privadas, da primeira série até o começo ali do ginásio, a criança muitas vezes é obrigada a passar por diversas matérias. Então, tem uma escola privada do lado de onde eu moro, então eu fui ver até como funciona o currículo, só para explicar aqui. Criança entra, faz todas as matérias, né, vou chamar de core, né? Então tem lá história, geografia, sei o quê, matemática, ok. E tem um monte de matéria adicional que é eletiva, mas ele é obrigado a fazer. Então, por 2, 3 meses, a criança é obrigada a fazer, por exemplo, teatro, robótica, programação. Aí no outro ciclo de 3 meses, vai fazer iluminação de teatro, coral e, sei lá, qualquer outra. Quer dizer, isso até o cara fazer os seus 12, 13, 14 anos. Depois ele tem a opção de escolher. Agora, o que você quer fazer, você escolhe. Então, o cara chega com 17 anos, pré-faculdade, já com uma noção. Pô, eu gosto muito de robótica, eu gosto muito de cantar, eu gosto muito... Enfim. E quando chega na faculdade, ele ainda por 2 anos não é obrigado a escolher um estudo. Você pode, só no final do 2º ano de faculdade, dizer, olha, eu queria estudar matemática, ou eu queria estudar engenharia, o que for. No final do 2º ano, você tem 2 anos para ainda entrar na faculdade. Cara, eu vou fazer curso de criminologia, de astronomia, vou fazer...
Que foi, eu já sabia que eu ia fazer economia, eu fiz matemática e ciência política também, mas nos primeiros 2 anos eu fiz criminologia, eu fiz astronomia, eu fiz história da América Latina em espanhol, eu fiz tudo que você pode imaginar que tinha lá, vou fazer. Saí com policial para fazer invasão de casa, com colete à prova de bala, tudo. Quer dizer, você entra você testa, fala, pô, o que me atrai? Leque, né? Onde está o meu driver, né? Que você estava falando, da paixão, fazer as coisas com propósito. Você tem a oportunidade. Aqui não. Aqui eu fiz escola brasileira aqui, tive a oportunidade de fazer uma escola particular, mas assim, todo respeito, ensino medíocre, né? Ensino geografia, história, tira nota aí. Beleza, tirou nota, tirei nota, ok. E eu percebi essa defasagem, como eu fiz faculdade nos Estados Unidos, quando eu cheguei no primeiro dia de aula. Eu sentei e falei, porra. E agora? Falei, peraí, eu queria fazer economia, né? E decidi também me especializar em matemática. Peguei lá, qual é a primeira aula de matemática que eu tenho que fazer? Ah, essa daqui. Entrei, sentei, lá aqueles auditórios, né? 100 pessoas. Não tinha ninguém do major, né? Do estudo, graduação de matemática ou de economia. Falei, então, uma coisa estranha. Por que não tem... O que você vai estudar? Ah, eu acho que eu vou fazer história clássica. O que você acha? Que eu vou fazer filosofia. Então, por que você está fazendo essa matemática aqui, Ah, porque é obrigatório. Eu preciso ter um curso de matemática em todo o meu estudo para poder me graduar. Isso também é uma coisa que toda a faculdade faz. Apesar de você ter a sua graduação, vamos supor, é economia. Ok, mas você tem que ter 7 a 11 cursos em outras áreas. Um curso de estudo social, um curso de artes, um curso de não sei o quê, para você ter essa visão mais completa das coisas. Então, eu entrei na aula, não tinha ninguém de economia ou matemática. Por quê? Porque os caras já no colegial já fizeram esse curso básico. Eu tava ali achando que, porra, vou aprender agora. Cheguei no Matemática 1, nossa. Integral. E eu já falei, o que é integral? Nunca ouvi falar desse negócio. O máximo que eu aprendi foi somar, dividir, fazer uma matriz lá no... Eu cheguei, falei, integral, derivada, limite. Falei, cara, porra, legal. Mas só eu tava lá. Os caras já estavam 3 cursos pra frente. Quer dizer, é literalmente essa defasagem, porque esse pessoal que percebeu, quero ser engenheiro, quero ser economista, já fez essas matérias no colegial, como eletiva, como estudo avançado. Essa é a diferença de educação. A gente acha aqui que a gente, estuda muito. Eu escutei isso minha vida inteira. Vida inteira. Ai, meu primo, meu amigo, fez colegial nos Estados Unidos, fez não sei o quê nos Estados Unidos, falou que as matérias são muito básicas, muito, desculpa o francês, bosta. Aí, para comparar, quando eu estava fechando a minha formação de matemática, de economia, não tinha nem ainda terminado de matemática, o pessoal aqui conhecia do Brasil, porque eu entrei na GV também, fiquei 2 meses antes de ir para os Estados Unidos. Falou, porra, não, porque a gente estuda isso, estuda aquilo. Aí o pessoal da Poli lá falando, não, porque, porra, a gente estuda balística, não sei o quê. Você, economista, ainda nos Estados Unidos, não deve aprender nem somar e dividir. Falei, cara, teorema de Green, teorema de Stokes, eu aprendi no 2º curso de economia. Matemática, eu estava em álgebra linear, álgebra abstrata avançada, discussão de termodinâmica. Quer dizer, olha a diferença. Quer dizer, aqui, para você chegar num nível desse de estudo, você precisa realmente fazer ITA para estudar, né, engenharia aeronáutica. Aí você vai ter esse tipo de estudo. Senão, não tem. Né? Parece meme, mas não é. Se você pegar vídeos na internet da galera perguntando, né? Quem descobriu o Brasil? A galera de ensino médio. A galera não sabe. Não sabe. Tem uns que falam assim, foi o Colombo, né? Porra. Brasil. O lugar onde você está. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas assim, você já parou para estudar a história do Brasil? Lá o Império, sabe o que aconteceu, tal? Por que o Dom João veio para cá? Você sabe que ele veio porque estavam invadindo Portugal, lá um tal de Napoleão e etc. Não sabia. Porra, mas como assim? É a história do Brasil, né? E você não sabe. Então, assim, é muito raso, né? Eu estou fazendo um curso de faculdade porque eu fui um pouco na contramão, né? Acho que o Thiago até sabe bem. Eu estudei bastante, mas eu fiz muitos cursos paralelos. Então, tinha curso lá no site da Microsoft de graça, eu ia lá fazer. Então, eu fiz quase 40 certificações de cursos diferentes, de coisas diferentes dentro da área de tecnologia. Mas eu olhava para a faculdade e falava assim, meu professor de sistemas operacionais, ele começava a explicar o que era um sistema de arquivos e eu ficava horrorizado, porque eu falava, gente, não é possível. Porque ele explicava do jeito errado. Inclusive, fui expulso da ETEC por causa disso, né? Não que eu... Seja polêmico, não que
Eu posso dizer que isso foi ruim, porque eu não me formei, né? Para dar um exemplo desse, desculpa interromper, mas quando eu voltei dos Estados Unidos, eu decidi fazer alguns cursos de finanças aqui, só para ter algumas certificações. Decidi, não vou citar o nome da escola, enfim, é uma escola famosa. Decidi fazer um curso de derivativo e controller avançados. Eram 2 cursos separados. Curso de derivativo, ficamos 5 dias explicando taxa de juros compostos. Para quem não é de finanças, é uma coisa básica, uma coisa que você aprende, né? No curso de derivativo. Quer dizer, não preciso nem dizer, chegou no final do curso, a gente não tocou em derivativo. Cara. Não chegamos. No curso de controller avançado, se você me perguntar o que eu aprendi de controladoria, eu não consigo dizer aqui. A de controladoria eu não aprendi nada. Eu aprendi coisa básica. Ativo, passivo, patrimônio líquido. Controladoria, não, nada. Você teria numa aula de teoria geral da administração. Isso numa escola de finanças, né? Cara, não barato. Eu conheci o Leandro Zamboni, que é meu sócio hoje, num curso de Linux, onde a gente acabou com o curso de Linux por conta disso. Foram expulsos também. Não, só que aí foi o contrário. Na verdade, a gente revoltou todo mundo e acabou a aula porque não queriam mais o professor. A gente teve que esperar ter outro professor para ter outra data com outra turma. E aí, cara, foi um caos. Mas foi assim, acabei conhecendo ele nesse curso e a gente nem imaginava que anos depois a gente ia estar junto numa empresa. Deu uma liga ali, né? Exato, mas é legal isso, porque naquela época foi exatamente a mesma situação, o professor ensinando uma coisa errada e a gente questionou. Eu mal conhecia ele, mas eu questionei e aí ele acabou me apoiando e dali que a gente criou a amizade e veio com tudo isso. Mas infelizmente essa é a realidade. Na ETEC eu fui expulso porque o que aconteceu? Eu dava aula de informática já, na Microlins, né? Dei aula na Microlins, na Microcamp, enfim. E aí foi engraçado porque assim, eu trabalhava em restaurante, mas eu gostava de tecnologia. E aí o cara falou, olha, tem uma vaga para professor. Mas, né, a gente viu que você fala bem, etc. Tem uma postura interessante. O que você sabe? Nada. Aí ele falou assim, toma essas apostilas. Se você voltar semana que vem e conseguir me dar uma aula de qualquer coisa dessas apostilas, a gente te contrata pra você começar como professor inicial aí, substituindo a galera. E assim foi. E eu dei aula durante bastante tempo, etc. E aí, quando esse professor da ETEC, ele começou a explicar e eu vi que estava errado, eu falei assim, olha, professor, né, com todo respeito, eu aprendi diferente. Cara, quando ele ouviu isso, ele ficou assim, como você, Hellis Mortal, está questionando o seu professor que tem graduação, não sei não. Eu falei, não, mas é porque eu aprendi de outro jeito. Aí eu falei assim, eu acho que do jeito que você estava explicando, não faz sentido, tá errado. Você se acha tão bom, por que você não vem aqui dar uma aula? Eu dava aula. Tá bom. O que foi que eu fiz? Eu levantei e falei, tá bom, beleza. Comecei a explicar, é isso e tal. Quando você tem um sistema de arquivos, é dividido em blocos, não sei o que, tal. Os blocos têm os tamanhos aqui, NTFS, papapá. Entendeu? Todo mundo, entendi, agora ficou fácil. Ele mandou sair da sala, mandou pra diretoria da ETEC, e aí eu fiquei lá, o que eu fiz de errado? Ele mandou dar uma aula, eu dei uma aula. Não, mas você não pode fazer isso. Mas porra, ele pediu pra que eu desse a aula. Eu não entendi onde tá errado. E aí eu fui penalizado, tipo assim, se você se repetir, né, nesse tipo de comportamento, a gente vai convidar você a sair. Então tá, muito obrigado pelo convite, eu vou embora. E aí eu falei, não vou fazer faculdade, vou fazer outras coisas, porque eu não quero fazer, entendeu? Faz falta? Faz falta, porque tem um lugar que te fecha as portas, né? O Thiago não fechou as portas pra mim por esse motivo, obrigado. Mas faz falta. Faz falta você ter uma graduação. Né, não acerta tudo na vida. Não, o empreendedor, ele teve que abrir as portas, né? Ajudou a galera, é isso que o empreendedor faz. É uma coisa que a gente sempre cita aqui, né? Aquele efeito Dunning-Kruger, né? Que eu acho que no Brasil isso acontece com muito mais frequência do que deveria, né? Aquele efeito que o pessoal sempre fala, né? A pessoa que tem pouco conhecimento de algum assunto se acha especialista porque não tem a visão de praticamente nada do que é aquele assunto, do que é aquele tema. Quanto mais você se aprofunda, mais você entende que você não entende, que você precisa estudar mais, né? Então, geralmente, o cara que é o mais especialista naquele assunto tem ciência de que, cara, eu sou físico, né? Eu sei que, eu sei isso aqui, né? Tem muita coisa que eu não sei. No Brasil, eu acho que a gente sofre muito isso. O mundo inteiro, só pra gente não ser crítico do Brasil. Mas acho que aqui acontece numa proporção talvez um pouco maior. A pessoa estuda alguma coisa, minimamente, assim, extremamente superficial, e já acha que aquilo é suficiente para performar alguma função. Eu tô cansado, quase cansado mesmo, de trombar com pessoas que são professores de inglês que não falam inglês. Não falam. Flávio e eu, a gente conheceu uma pessoa, assim, trabalha com o quê? Sou professora de uma escola aí. E
não consegue pronunciar as palavras, não consegue ler, né? Enfim. Isso para mim me choca, porque a partir do momento que a pessoa que está ali para instruir uma outra de alguma coisa, um curso de informática, pode ser, um curso de inglês, um especialista. Quer dizer, essa base, é daí que a gente vai partir, né? Sim. Aí, de novo, eu volto, a gente não tem um sistema preparado para isso que estamos falando, para criar essa inconformidade, essas cabeças pensantes né, sistemicamente. Para uma pessoa superar essa barreira, essa limitação, ela tem que ser muito extraordinária. Ela tem que realmente falar, eu vou aprender inglês apesar de não ter ninguém aqui para me ensinar, a escola que eu vou não é muito boa, ou, né, enfim, a pessoa tem que se desdobrar, literalmente. E vale para os empreendedores também. Sim. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem, né? Não vou nem começar a listar aqui, porque a gente vai ficar sem tempo. Apesar de todas as dificuldades, a gente ainda assim, levanta de manhã e fala, não, vamos fazer, vamos tentar impactar a vida das pessoas, vamos tentar construir algo que gere valor para o país, para o nosso setor, né? É difícil, né? Por isso tá todo mundo aqui, você tem 25, 26, tá, né? Todo mundo judiado pra caramba, mas tudo bem. Como diz o Flávio, todo mundo rodou de pneu murcho, né? Você quer ver a vez que eu fiquei mais horrorizado dando aula? Não foi, assim, uma coisa que às vezes o pessoal fala assim, você como professor acaba vendo coisas e coisas, né? Tive alunos que foram muito inteligentes, né? E tive alunos que eram bem difíceis. Mas eu fiquei horrorizado, porque a gente vendia um curso de Excel avançado na escola. E esse curso, ele era um pouco caro, né? O curso normal era, tipo, R$150 ali, mensalidade, durante 12 meses. O curso de Excel avançado, só o curso, era R$2.000. Só que era só o professor e a pessoa. E falou, olha, tem um curso de Excel avançado e tal, né? Você precisa ir lá dar aula pra pessoa. Beleza. Aí eu fui lá, não, vamos começar então com fórmulas alinhadas e tal, que é uma conjunção de várias fórmulas dentro do Excel, uma coisa um pouquinho mais avançada do que o padrão, pra ver como é que tava a pessoa. Não, ela não conseguiu fazer. Aí, beleza, eu falei, não, então vamos fazer, sei lá, uma planilha mais simples. Aí eu vi que ela tinha um pouco de dificuldade. Aí eu falei assim, não, então vamos, sei lá, né, o que você faz? Ela falou assim, eu sou bancária. O que você faz no banco? É caixa, essas coisas? Não, eu sou gerente do banco. Aí eu falei, oportunidade de pedir um empréstimo, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. A segunda foi, legal, então vamos trabalhar com porcentagem. Ela não sabia fazer porcentagem no papel, só na calculadora. Ela era gerente do... Eu não posso falar aqui, né? Porque vai ficar feio, mas ela era gerente de banco. Mas esse é o apagão que a gente vive hoje. E, cara, ela não sabia fazer. Aí eu peguei e falei assim, olha, não tem como eu te explicar como fazer porcentagem no Excel se você não tiver o conceito de porcentagem. Posso explicar porcentagem? Aí comecei a explicar e tal. Falei, olha, porcentagem chama porcentagem porque é uma parte de um todo, né? Tal. Você pode dividir em fração, em pizza, se quiser, mas é uma parte de um todo. Expliquei um pouquinho ali e tal. Aí ela olhou assim... Nossa, nem o meu curso de finanças eu consegui entender aqui, eu consegui entender. Eu falei, gente... Aí eu ensinei pra ela a regra de 3. Pronto, quando eu ensinei a regra de 3, a mulher ficou achando que agora ela saiu a matemática do negócio. Eu falei, gente, é a regra de 3, que é uma coisa Aí ela simples. adorou o curso de Excel avançado porque ela aprendeu porcentagem. Pois é, você entendeu? E assim, eu não consegui... satisfeita, deu nota 10 pro instrutor e... Eu não consegui dar Excel avançado, mas eu fiz dentro do limite, né? O que eu podia fazer em relação a Excel, o máximo que deu pra fazer com o que ela tinha. E o legal de quando eu trabalhava como professor era isso. Você pegava pessoas de classes diferentes, de idades diferentes. Eu dei aula para jovens de 10 anos de idade, e é difícil de dar aula porque a pessoa não para quieta, né? Tem uma hiperatividade normal da idade. E dei aula para as pessoas mais sêniores, né? Com 60 anos, que teve que a pessoa mais devagar, tem que ir um pouquinho mais devagar. E, cara, assim, tem histórias e histórias. E aí é isso que a gente estava comentando, né? Da pessoa não se aprofundar, não estar preparada, etc. Não é uma coisa que a gente possa simplesmente achar que existe. Existe de fato muito, porque o sistema empurra desse jeito. Ah, não aprendeu? Passa de ano. Vamos então contribuir aqui, tá certo? Eu queria te fazer uma pergunta em fases aqui, né? Vamos fazer um crash course de empreendedorismo no Brasil. Fala pra gente quais foram os principais desafios no começo, quando você decidiu largar o emprego, esposa grávida, né? Aquela preocupação, aquele medo. Você começou a empresa, dia 1. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou? No dia 1, eu acho que o maior desafio é você tem uma ideia, tem um ideal, tem um plano, mas na hora que você materializa isso, é uma sensação que eu nunca vou esquecer. Entrar na sala, sentar naquela mesa e falar assim, legal, da onde vai vir o cliente agora? Meu telefone não toca, não recebe e-mail, nada.
que eu vou fazer? Porque naquele momento você é um desconhecido, apesar do profissional, né, do Thiago, ser conhecido ali no mercado já, ter construído uma carreira, Mas graças você a era o Deus, muito Thiago respeitado. de alguma coisa, exatamente. né? Thiago da empresa tal. Exatamente. Agora você é Thiago Logical sem IT. sobrenome. Pô, quem é Logical IT, né? Quem é essa empresa? Então, eu acho que no dia zero, esse é o maior desafio. É como você consegue fazer com que o mercado te enxergue e, mais do que isso, como que ele enxergue os problemas que você vai conseguir resolver. E claro, eu, como muitos que empreenderam, não tinha dinheiro lá atrás para poder sair fazendo a propaganda, vamos aqui, vamos ali, não dava, né? Então, não dava para participar de eventos, não dava para você fazer grandes coisas. Então, você precisa dar passos pequenos, mas que tragam essa credibilidade e esse resultado. Então, aí, até falando um pouco do que a gente fez, né? A ideia lá no começo, a mentalidade da Logical, e isso a gente mantém até hoje, foi sempre criar um vínculo, ser muito parceiro do cliente e buscar alternativas. Então, eu entrei num mercado que já existiam diversos players, bons e ruins, aí não vem ao mérito aí, mas a gente já tinha grandes players, as empresas sendo atendidas, e eu precisava fazer com que essas empresas olhassem para mim e eu desse uma oportunidade. Como eu acreditava muito no que eu estava fazendo, e acho que a gente conseguiu enraizar isso dentro da nossa cultura, eu decidi trazer todos os riscos para a Logical. Então, muitas vezes eu comecei a bater nos clientes que eu tinha network, que eu conhecia, e no primeiro momento, basicamente resolvendo problemas que outras empresas não resolviam e só sendo contratado no sucesso. Então, a maioria das vezes, eu falei, poxa, deixa eu tentar resolver o problema, se eu resolver o problema, você me contrata. E muitas vezes eu escutei, mas eu não tenho budget para isso, ou não foi provisionado para esse projeto. Eu falei, não tem problema. Lá na frente, quando der certo, a gente toca. E foi assim que a gente começou. Os primeiros clientes que a Logical ganhou, basicamente foi resolvendo problemas que outras empresas não conseguiam resolver. Implementando sistemas, resolvendo problemas em sistemas novos, e muitas vezes sem remuneração, colocando isso para o outro ano, para o próximo projeto, e tirando o risco do cliente. Então, na Logical, desde esse momento, a gente não tinha fidelidade em nenhum tipo de serviço, e a gente continua assim até hoje. Então, você só fica com a Logical IT enquanto você estiver satisfeito com o nosso serviço. A partir do momento que a gente não está entregando bem, não está indo bem, você rescinde sem multa, sem problema nenhum, sem dor de cabeça nenhuma. E aí, com isso, a gente começou a abrir esses espaços. E eu falo, a grande maioria, eu comentei agora há pouco, né, que todo mundo lá atrás falava, isso nunca vai dar certo, você é muito bonzinho, muito certinho, vão te explorar. Pelo contrário, uma coisa que me surpreendeu muito, cada um desses clientes que eu ajudava, esse cara passou a ser um gerador de lead para mim, ele indicava para outras pessoas, o cara veio aqui, resolveu meu problema, conversa com ele, você tem esse mesmo problema? Cara, fala com ele, vamos te ajudar. E acabou vindo daí toda a estrutura que construiu a empresa que a gente tem hoje. Quando a gente fala, né, você comentou aí de técnicas de administração, tem várias, né, escolas, né, o mundo de escola de negócios, né, coloca sempre que essas fases requerem técnicas, skills diferentes de gestão, né? Uma empresa startup tem os seus desafios, né? Então até a própria figura do CEO muda ao longo do tempo, né? Empresa com 3 funcionários é diferente da de 30, da de 300, idem para faturamento, idem para número de clientes, enfim. Então, para você, como que foi esse crescimento inicial? Especialmente, se você puder também tocar na parte de financiamento. Você falou, né? Estava no emprego, não tinha capital, quer dizer, se você até estava deixando de receber, né? Prestando um serviço adiantado sem receber, como que você conseguiu superar essa dificuldade financeira de onde vem o dinheiro, né? Como que você fica de pé? Você foi bootstrapping, você fez funding, o que aconteceu ali? Nada, 100% capital próprio, e eu acho que esse talvez tenha sido o ponto mais difícil, né? Comentei também anteriormente que eu tive transtorno de ansiedade generalizada, tive diversos problemas até de saúde, mas quando eu comecei, lá no começo da Logical, eu tinha um carro, vendi meu carro, basicamente era o dinheiro que eu tinha para sobreviver. Eu tive muitos amigos que me ajudaram. Eu falo que quando a Gabriela nasceu, né, minha esposa estava grávida, eu abri a Logical em junho, minha filha nasceu em agosto. Eu passei exatamente 1 ano e 1 mês sem comprar uma fralda. Tudo que eu ganhei de fralda no chá de bebê. Então, muitos amigos apoiaram nesse momento. Mas no dia zero da Logical, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos e pouquinho na Logical sem salário. E aí eu trabalhava de final de semana e de madrugada, fazendo, cara, desenvolvi site, desenvolvi aplicativo, fazia implementação de rede, um monte de projetinhos que apareciam
para poder ter o sustento da minha família. Então, para mim, era normal não dormir. Era normal dormir 2 horas por noite, 1h30, e lidava super bem com isso. E me sentia extremamente motivado, porque cada vez que eu via, a lógica foi crescendo, então a gente conseguiu executar bem o plano de negócio, a gente atingiu ali todas as metas, e aí começamos a ter alguns funcionários, aí no primeiro ano já a gente virou o ano com 4 colaboradores, graças a Deus todos com salário, todos recebendo em dia, a gente nunca atrasou um pagamento, então isso eu posso falar super tranquilo, mas tendo que abrir mão. E muitas vezes em momentos que a gente conseguia alguns contratos, alguma relevância, a empresa tem caixa, pô, vamos começar a receber dinheiro? Eu falei, não, vamos contratar mais gente, vamos escalar, vamos fazer. Então, sempre pensando no lá na frente. E aí, volta até naquele assunto. Se eu estivesse pensando só no dinheiro, talvez num primeiro processo, eu falasse assim, pô, agora é hora de ganhar dinheiro. Vamos comprar uma Land Rover. Rover. Exatamente. Então, foi bastante tempo fazendo isso e olhando para o negócio e buscando todas essas possibilidades. Depois, eu comecei a receber um salário e até na época tive muito apoio do meu sócio, no sentido de receber um salário pelo menos o suficiente para poder sobreviver, para sustentar as coisas, e batalhando. E aí as coisas foram ganhando corpo e foram crescendo. Depois eu acho que com o crescimento, não sei se eu tô queimando aí algumas fases, mas eu falo que acho que foi muito importante, né? Esse primeiro momento, eu acho que o nosso maior desafio é a sobrevivência mesmo. Como você comentou, a maioria das empresas quebram antes de completarem o seu primeiro ano, depois tem uma grande porcentagem que quebra antes do segundo ano, e a nossa ideia era quebrar todas essas estatísticas, né? Então você busca essa sobrevivência. Chega um determinado momento que você vê que a empresa começou a ganhar corpo, começou a ganhar um mercado, começa a ter caixa, começa a poder fazer investimentos, e aí o seu desafio começa a mudar. Como é que você escala aquilo que você criou e fundamentou lá atrás? Então aí você começa a ter que dedicar muito tempo para a criação da cultura. Eu falo que a gente teve uma profissionalização muito grande na lógica, porque no começo eram todos processos informais. As primeiras pessoas que a gente trazia para trabalhar com a gente eram pessoas que já tinham trabalhado comigo em outro lugar. Aí o Zamboni, que hoje é o meu sócio, foi um dos primeiros funcionários que a gente trouxe para dentro da empresa, então a gente já trabalhava junto há bastante tempo, então já sabia tudo como é que funciona. De repente a gente precisa contratar 10 pessoas num mês, e essas pessoas precisam daqui a um mês trabalhar exatamente como a gente trabalhava. Cara, como não sabiam nada do seu negócio. E aí, pô, como que você vai fazer? Então, aí você precisa começar a ter processos, ter procedimentos, ter governança, e aí vem um desafio. E aí eu falo que hoje o meu papel de CEO é completamente diferente do que eu fazia lá no primeiro momento. Hoje eu não sou mais um cara técnico, nunca imaginei que eu fosse dedicar tanto tempo da minha vida estudando sobre pessoas em vez de estudar sobre tecnologia. E eu falo que hoje é muito mais a minha responsabilidade nessa questão de cultura, de pessoas, de estruturação da empresa, de planejamento estratégico. Então hoje eu tenho que trazer muito mais isso. E eu brinco que a cada ano eu aprendo a ser um CEO novo, porque é de uma empresa maior. Graças a Deus, todos os anos a gente cresce. Eu falo, pô, ser o CEO de uma empresa com 50 pessoas é uma coisa, com 70, com 100, uma empresa que fatura 30 para uma que fatura 50, 70, 100 milhões, cara, começa a ficar um desafio completamente diferente. E eu não me conformo, assim, todos os anos eu busco treinamento, cursos de aperfeiçoamento, leitura e etc, para poder evoluir e continuar crescendo. É a responsabilidade que eu tenho com a minha empresa e a responsabilidade que eu tenho com o mercado de poder levar. E tem um outro ponto que eu gosto muito de falar sobre a questão de desafios. Eu sou um cara muito cristão, eu acredito muito, não sou católico, mas sou cristão. E eu sou muito grato às habilidades que eu tenho e sempre peço a Deus para que eu possa utilizar da melhor forma possível. Mas eu acredito que Ele guia o tempo inteiro. E uma das coisas que eu falo que foi a maior lição assim, da minha vida e que ajudou muito na minha vida pessoal e na lógica foi um acidente que eu sofri em 2019. Em 2019 eu sofri um acidente de patinete nos Estados Unidos e eu fraturei os 2 côndilos e o queixo. Fratura exposta, coloquei 6 placas e quebrei o braço junto. Então eu fiquei com a boca amarrada por 45 dias e o braço quebrado. Então eu não podia trabalhar de jeito nenhum. E naquele momento, um dos maiores desafios que eu tinha na própria empresa era conseguir descentralizar. Porque eu tinha uma preocupação tão grande com a qualidade, como as coisas eram entregues para os clientes, que eu queria centralizar tudo. Eu queria que tudo passasse por mim. Então, pô, vai entregar um projeto, tem um relatório. Não, eu quero revisar, eu quero ver. Vai sair uma proposta. Não, eu tenho que aprovar. Eu queria tudo. E isso não ganha escala. E acho que Deus queria me mostrar, foi tentando me mostrar de diversas formas, eu não aprendi, ele falou, não vai ter jeito, vai ter que ser do jeito mais difícil.
E aí eu falo que logo depois do acidente não tinha opção, então as coisas tinham que acontecer, a empresa tinha que continuar rodando. E aí a empresa rodou basicamente ali por 2 meses sem eu poder interferir em nada. No máximo trocava uma mensagem ou outra com os meus sócios, dava um direcionamento, mas eles tinham que tocar ali no dia a dia. E a empresa cresceu, as coisas aconteceram. Tiveram problemas? Pô, tiveram, mas a gente conseguiu corrigir todos, conseguiu resolver todos os problemas e eu percebi que de repente ganhava escala. Claro que no momento logo em seguida do acidente, eu errei um pouco a mão, porque aí eu falei assim, pô, eu estava errando, estava centralizando demais, de repente eu não queria que mais nada fosse comigo. Então aí meu sócio vinha comprar, cara, isso é problema seu, eu não quero nem saber. E aí eu lembro que teve um dia que eu tive uma conversa com o Brito falou, pô, eu sei que isso aqui é responsabilidade minha, mas cara, você está muito mais tempo do que eu nesse mercado, você conhece muito mais, eu estou te pedindo uma ajuda, não estou te pedindo para fazer meu trabalho, me dá um direcionamento. E eu falei, não, isso aí é problema seu, eu fui embora para casa. Aí em casa eu falei, pô, agora acho que eu tô errando a mão demais pro lado de cá. Aí no dia seguinte chamei o Zamboni, a gente conversou, eu falei, cara, eu tô errando a mão demais aqui, tragam aí quais são os principais desafios, eu vou ajudar vocês. E aí comecei muito mais nesse trabalho de poder direcionar, de poder ter essa troca. E fui aprendendo esse modelo de gestão. Hoje eu tenho isso com todos os meus liderados, muito mais uma questão de troca do que de executar para eles, poder passar um pouco do meu conhecimento, da experiência e do direcionamento para seguir. E eu vejo que isso transformou a Logical em uma outra empresa. Então, a partir do momento que descentralizou, melhorou muito. E ao mesmo tempo, para a minha vida pessoal, sendo bem franco e transparente, como eu sempre sou com vocês, até o acidente eu nunca tinha tirado um centavo da empresa. E eu pensei, se eu morresse, cara, o que eu tinha deixado para os meus filhos? O que eu tinha deixado para minha família? Então, você começa a aprender que também precisa equilibrar. E de lá para cá, eu venho equilibrando, a empresa continua crescendo, indo super bem, tendo bons resultados, mas eu também tenho cuidado mais da minha família, mais da minha saúde, etc. Um equilíbrio melhor, então né? Então, foi uma lição bem importante, de uma forma ruim, mas foi muito positiva. Uma pergunta capciosa, né? Quando a gente olha para muitas das teorias de administração, e quando você pega muitos dos estudos de caso, né, aqueles casos lá de Harvard e tal, tem muito aquela pregação de que o CEO, né, o fundador e CEO, ele é bom até um certo momento da empresa. E que depois você pegar os grandes casos de mega empresas dos Estados Unidos, num dado momento o cara sai e vem, né, o ex-CEO da Pepsi, assume agora o ex-CEO, enfim, essas coisas. O que você acha disso? Você comentou para mim que você tem um papel importantíssimo na cultura da empresa, no direcionamento da empresa. O que você acha dessa pregação de que, não, o cara que começa muitas vezes não é o cara que leva para os outros passos? Eu, sinceramente, acho que isso vai acabar acontecendo. Eu acho que isso é o caminho natural. Eu não tenho muita certeza em relação aos tempos que isso deve acontecer. Hoje eu acho que é um desafio para mim, mas eu ainda sou muito capacitado para minha função e procuro me capacitar cada vez mais, procuro evoluir, mas eu tenho montado uma rede de apoio dentro da própria Logical cada vez melhor. Então antes eu tinha muito mais funções acumuladas, hoje a gente já tem um corpo de diretores, de gestores que consegue suportar o negócio. Hoje eu olho muito para crescer essa camada ainda intermediária, mas eu acredito que em um determinado momento esse vai ser o caminho. Talvez eu me torne uma pessoa ali, um chairman, uma pessoa talvez responsável pela própria cultura ou pela comunicação da empresa, da empresa com o mercado, da empresa com os parceiros, mas talvez seja natural trazer alguém mais capacitado do que eu. A gente vê uma molecada hoje incrível, graças a Deus temos talentos absurdos no país, e eu acho que é super natural, em determinado momento, enxergar que tem alguém com mais capacidade do que eu para dar continuidade no sonho. Eu acho que o meu maior desafio, e já é um desafio hoje, quando eu estabeleço essa camada de liderança, é encontrar pessoas que compartilhem dos mesmos valores. Então, eu acho que a questão da cultura e dos valores, que para mim são inegociáveis, como a gente estava falando de fazer as coisas de forma correta, de forma ética, crescer sem a gente ter que prejudicar ninguém, sem passar a perna em ninguém, isso é inegociável. Então, a partir do momento que a gente encontrar pessoas com essas características, com esses valores, eu acho que é natural que elas ocupem essas posições de liderança e que talvez lá na frente ocupe a minha cadeira, a cadeira dos meus sócios. Eu acho que é natural e a gente tem que pensar na questão de perpetuar a empresa. Então, qual é o futuro da Logical? O que você imagina? Eu sonho e planejo que a gente continue crescendo, que a gente continue evoluindo. Eu vejo o mercado de segurança da informação, cybersecurity, etc., ele crescendo ainda. Eu enxergo que a gente tem um greenfield pelo menos de mais 10 anos aí de crescimento. Isso principalmente por conta da imaturidade do mercado latino-americano. Eu acho que o Brasil
evoluiu muito. Se você pegar o Brasil de 5 anos atrás Sim, pra em agora. cyber para agora, Não, é outra coisa. É muito diferente. Você vê, inclusive, a estruturação. Hoje, a grande maioria das grandes empresas já tem uma área de cyber, já tem um CISO, já tem esse papel, já tem essa área estruturada. Sim. Algumas empresas médias ainda não têm, né? Mas a gente, há 5 anos atrás, tinham grandes empresas Até os que não termos, tinham. né? Se você falasse 5 anos atrás, Cyber Security Awareness, Sim, O esquece. que é isso? Até exagerar, né? Mas talvez um pouquinho mais do que 5 anos. Cyber Exato. nem existia o termo, mas se existisse, ia ser tipo, antivírus, né? Exato. Trabalha Firewall. com, né? É. Firewall, antivírus, era Exatamente. isso. Né? Parava aí. E hoje eu acho que passa a ser um diferencial competitivo, tá? Hoje eu acho que, assim, teve uma INESEC que aconteceu mês passado e eu tive um painel lá muito interessante também com o Glauco da Cielo e o Thiago Cunha da DOC, onde a gente falava, o Gartner tem uma pesquisa que ele falou que 70% das grandes empresas até 2026 vai ter uma cadeira de cyber no board. E eu acho que essa é uma realidade. Hoje as empresas entendem que cybersecurity faz parte do negócio, porque tudo aquilo que você planejou, do equity da sua empresa, dos resultados financeiros, etc., se você tiver um cyber incidente, acabou seu planejamento. Então você tem um fator externo que pode acabar com o seu planejamento, além de manchar a sua empresa, a reputação, etc. Então trazer uma pessoa para o board, para dentro desse planejamento, que conheça de cyber, faz cada vez mais sentido. Então a maturidade vem acompanhando. Com isso, eu enxergo que ainda existe um crescimento exponencial para a área de cyber. O que isso traz? O mercado se consolidando. Então, você vê grandes players injetando dinheiro, comprando empresas, olhando para o mercado de fusões e aquisições, etc. Então, esse mercado deve se consolidar, deve ficar cada vez mais competitivo, e eu olho para a lógica o que a gente precisa estar posicionado dessa forma. Então, eu acredito que a gente tem que olhar para o mercado, as grandes oportunidades que a gente tem de atrair grandes talentos, de trazer um time cada vez mais forte, de capitalizar, de ser cada vez mais competitivo. Eu acho que a gente precisa disso. Mas, principalmente, continuar olhando para os problemas que a gente consegue resolver bem, como a gente agrega isso para os clientes e qual a estrutura que a gente precisa para continuar tornando isso viável. Não adianta a gente imaginar que vai aumentar muito o custo da empresa, chegar em coisas absurdas e não conseguir mais ser viável para os clientes. Então, eu acho que o caminho da Logical é continuar acompanhando esse mercado e talvez olhando para o crescimento de forma orgânica e inorgânica. A gente tem algumas estratégias, a gente olha algumas coisas, mas eu acho que esse é o caminho não só da Logical, mas eu acho que do mercado como um todo, tá? Eu acho que vai existir uma grande consolidação desse mercado. Quando eu tenho algumas conversas, né, no grupos de interesse, de empreendedores, coisas do tipo, eu conto um pouco da história da Icon, assim como a Logical. O crescimento da Icon foi sempre 100% orgânico, né? A gente nunca adquiriu nenhuma empresa e nunca recebemos nenhum investimento de VC, de nada. E geralmente a reação é meio que todo mundo... Como assim? Como assim você conseguiu Existe, fazer algo, né? né? Empresa que cresce assim. Você não tem investidor, não tem VC, não tem nada, não tem dívida. Não, exatamente, mas pegou dinheiro emprestado, né? Não. Como assim? Fez Porque mágica, as pessoas né? ficam conformadas. Tem um exatamente. desconforto das pessoas em relação a isso. Passa pela sua cabeça injeção de capital para um crescimento acelerado? Sim, não? Na verdade, eu não descarto nenhuma possibilidade. Inclusive, eu acho que é meu dever não descartar. Pensando sempre na empresa e no bem da empresa, eu preciso escutar. Para mim, o que é mais importante, como eu falei lá atrás, não é o dinheiro. A gente chegou até aqui com capital próprio. A gente continua crescendo, a gente gera caixa, a gente é saudável. Então, essa não é uma preocupação. Mas o que eu preciso é entender quais são os projetos. Então, eu sou procurado para M&A toda semana. Toda semana batem no LinkedIn e falam. Eu nunca me nego a escutar. Muitas vezes, assim, quando vem alguma história torta, eu falo, não é o momento, não vale a pena. Agora, temos um caminho, tem alguma coisa legal. Se eu entender, se algum dia chegar num momento e entender, ou um VC, ou um private equity, ou um estratégico, qualquer coisa, mas que faça sentido para o nosso propósito, para o nosso valor, vai ajudar a gente a crescer mais rápido, vai ajudar a gente a entregar os mesmos valores para os clientes, etc. Não vai ferir nenhum dos meus valores, não vai ferir a cultura da empresa, faz sentido. Se for a melhor proposta do mundo, financeiramente falando, mas que não faça sentido para isso, não me interessa. Então, eu continuo sendo um sonhador que dou muito mais valor aos meus propósitos e valores do que com o pé no dinheiro chão, né? em si. Exato. E a pergunta agora para vocês aí, que dessa parte mais gabaritada da finanças, da matemática e tal, quando nós vamos ter
sei lá, conjunto de tickers de empresas de cybersecurity na Bolsa Brasileira. Você acha que isso é uma possibilidade? Você já enxergou, sei lá, talvez a Lógica ou outras empresas do setor abrindo lá na Bolsa, falando, olha, né, agora nós temos aqui tickers, acho que lá fora tem bastante isso, né? Juntam-se alguns tickers ali da parte de tecnologia, da parte de security, e o pessoal investe ali, né, nesses itens, né? Eu não sei, tá? Eu tô perguntando aqui como leigo, mas Sim. isso passa na cabeça do pessoal que tá lá no board? Passa e, na verdade, assim, no ano passado, ano retrasado e ano passado, a gente teve uma movimentação muito grande de algumas empresas que queriam ser listadas. Todas elas acabaram desistindo, principalmente pelo momento de mercado. Acho que não é um bom momento de abrir capital, mas, sendo muito franco, eu enxergo isso como uma realidade, não estou dizendo só da Lógica, mas uma realidade do mercado, grandes empresas de cyber fazerem essa abertura. E, inclusive, eu enxergo que esse movimento de consolidação do mercado leva a esse caminho. Você pegar diversas empresas que se consolidam, passam a se tornar um one-stop shop, um faturamento mais atraente. Isso certamente atrairia capital e facilitaria muito essa abertura de capital, ou no Brasil ou fora. Então, eu enxergo. Não acredito que a gente tenha uma grande janela para isso, sendo muito sincero, no próximo ano. Períodos. Não acredito. Esse ano aqui basicamente já acabou. Não acredito que o ano que vem seja um ano favorável para isso, mas eu acho que em 2 anos a gente talvez tenha uma pequena janela para isso. Mas eu, particularmente, aí é o Thiago pensando, não é o mercado, etc. Eu acredito que em 6, 7 anos a gente tenha uma grande janela de oportunidade, porque eu imagino que o mercado de cybersecurity brasileiro tenha atingido um tamanho que viabilize que algumas empresas se tornem atraentes para esse tipo de movimento. Mas aí é o meu ponto, é o que eu acredito, e inclusive um dos objetivos que eu tenho não é abrir o capital. Eu não penso, quando eu faço meu planejamento estratégico, eu não penso assim, pô, em 7 anos eu quero abrir o capital da Lógica, ou eu quero receber um aporte, ou eu quero vender. Mas o que eu penso é, eu sempre tenho que ser a empresa para estar posicionada, para ser considerada para. Então, quando as pessoas falam assim, pô, mas você não pensa em vender? Esse não é o plano agora. Mas eu quero trabalhar para que todas as vezes que um fundo de fora vier e falar assim, pô, eu quero entrar no Brasil, eu quero que ele olhe para a Lógica IT. Eu quero ser atrativo para ele. É o que a gente falou no começo do papo. Isso vale para as pessoas, né? Exato. Você tem que estar preparado para quando as oportunidades aparecem. É isso. Então, assim, a gente tem governança, a gente é auditado, a gente é auditado contabilmente, financeiramente, a gente tem auditoria da ISO 27000, da 27701, a gente tem processo, a gente tem governança, a gente trata bem os clientes, a gente tem receita recorrente. Tudo isso é a estrutura básica que você precisa para qualquer uma dessas. Falta só o RI. O que eu quero, o que eu acho importante é quando a gente chegar nesse momento e pensar, poxa, preciso abrir o capital. Cara, eu estou preparado para isso. Ou quero seguir um caminho X. Ou preciso captar investimento para poder dar o próximo passo. A gente tem alguns produtos sendo desenvolvidos dentro da empresa. Pô, tem um produto que alavancou. Agora eu preciso captar dinheiro para poder tornar isso escalável. Cara, eu tenho que ter estrutura para poder ser elegível a captar esse investimento. Então, o que a gente fala, o nosso planejamento com a Logical é continuar ocupando esse espaço, continuar buscando esse crescimento de forma saudável, honesta, ética, para que a gente consiga ser elegível para qualquer um desses planos que a gente venha a ter no futuro. Então você aí que é o nosso futuro investidor que está ouvindo esse podcast, vai preparando o bolso aí que de 5 a 6 anos teremos oportunidades no negócio financeiro aí focado em cyber. Você pensa também, Thiago, que algum dia talvez você possa fazer a mesma coisa na Icon? Você acha que tem espaço para isso? Ou tem uma divergência? Você acha que vai levar mais tempo para a gente conseguir chegar num patamar de ter esse atrativo de empresas brasileiras para serem listadas em bolsa? Minha resposta é exatamente igual à do Tasselli. Eu acho que vai ter alguma janela. Eu não sei se eu sou talvez tão otimista para daqui 1, 2 anos. Eu acho que o Brasil talvez leve um pouco mais de tempo, até porque quando a gente olha para o mercado americano, está se dizendo agora de que o ano que vem, talvez o próximo, vai ser, já está sendo, né, para IPOs, o mercado está horroroso lá fora. Então, a estimativa é que piore ainda um pouco mais nos próximos 2 anos. Então, acho que o Brasil, né, como sempre tem um lagging aí e segue um pouco a tendência dos Estados Unidos e tendência internacional, acho que vai demorar um pouco mais. Mas eu concordo com o Tasselli. Eu acho que o setor precisa ainda de um pouco mais de maturidade, um pouco mais de fusões acontecendo para ter players que têm massa crítica suficiente, seja qualquer que seja esse número, mas o que for, né? Pelo menos 100 milhões de dólares de ARR, né, numa empresa, alguma coisa que atrai investidores institucionais. Se a empresa for muito pequena, ela entra num limbo na bolsa que não tem volume, né? Então tem que entrar capital institucional, tem que
enfim, né, muitas vezes até capital de fora, né? Você tem que ter relevância para poder compor o portfólio de investidor institucional. Senão, vai ser basicamente uma empresa aberta em bolsa que os donos da ação são os funcionários, Exato. entendeu? Exato. A tia, né? Então, não é isso. Acho que o mercado precisa ainda um pouco de maturação para a gente chegar nesse nível. Perfeito. Sim. Então eu vou guardar minhas moedas, vou deixar tudo em TLT, vou deixar tudo bem investido para quando isso acontecer, eu comprar aqui um pedaço de Icon, comprar um pedaço de Logical. Já o que mais avisa o tiver no seu mercado. consultor internacional como é que é? Já vou falar, aprovisiona aí os Da meus sua dólares. offshore lá que você tem, já avisa que em 7 anos a gente vai em 7 comprar anos ações da precisa. loja. Olha só. Eu acho interessante porque, apesar de todos os apesares que a gente comentou aqui, a gente tem uma estimativa positiva, né? De que, olha, né, pode chegar a ter, tem fusões para acontecer, coisas no meio do caminho para acontecer, mas o que eu acho mais interessante é as pessoas que estão na liderança das coisas não falam, não, é uma possibilidade. eu Mas é o vejo que a gente como algo falou bem desde o possível. começo, né? O empreendedor ele tem que ser otimista, apesar de tudo que a gente falou aqui na última hora. Sim, Né? exato. Não, e ter o pé no chão, né? A gente tem que ter o pé no chão, tem que olhar a realidade. Não adianta a gente querer viver numa bolha, não adianta a gente querer se enganar. Por isso que eu falo, a gente tem que ter um olhar crítico ao mercado, entender aonde a gente se insere nele e aonde a gente quer estar. Eu falo que essa é a obrigação do empreendedor, do CEO principalmente, né? É entender, cara, aonde que eu quero posicionar a minha empresa? Porque muitas vezes, até a sua pergunta, né? Quais foram os principais desafios desde o começo? Aquele empreendedor, o meu plano de negócio, que eu contei para vocês, fiquei 3 anos. Você acha que ele olhava para onde eu estou hoje? Eu olhava para os 3 anos de operação e aonde eu queria chegar. Mas quantas vezes agora, depois daqueles 3 anos, eu tenho que fazer lá meu planejamento estratégico, todo ano a gente revisa, vai adequando o mercado. Eu não tinha a menor ideia de que ia sair uma LGPD, de quando ia sair. Tudo isso a gente tem que ir acompanhando o mercado. Então é nosso dever entender essas situações e continuar puxando a empresa. Pô, a empresa está aqui, eu preciso ser crítico, não é aonde eu gostaria de estar, é onde eu realmente estou e qual é o próximo passo que eu quero dar, onde eu quero estar inserido. Cara, quais são as ações que eu vou fazer para levar a empresa para cá? E aí a gente segue com esse planejamento. Então acho que tem muito disso, de sonhar, de ser otimista, mas de muito pé no chão, muita análise crítica para entender realmente qual é o caminho adequado para a gente. Ó, a primeira coisa, inconformismo, né? As pessoas têm que ser conformadas com o que elas têm e onde elas estão. A gente vê muito comodismo hoje das pessoas. Sim. O salário gera comodismo, né? É a pior droga que existe. Sim. O salário. Né? Todo mês cai, a pessoa fica Aumenta a sua acomodada. dopamina e Exato. só isso. Salário, e só para complementar, todas os adicionais, né, os benefícios Sim, que a sim. CLT traz. Voltando aí no fato da CLT ser uma lei totalmente anacrônica, né? É isso, né? Além do salário, eu concordo com você, ser uma droga, né? Para quem tem esse espírito empreendedor, todos os benefícios, INSS, FGTS, seja lá o que for, né? cria uma situação de conforto extremo, né? E cria uma dificuldade, aí um pouco de voltar naquele assunto só, mas cria uma dificuldade para o empreendedor, né? E para as Sim. empresas aumentarem, né? Seu quadro de funcionários, de colaboradores. Sim. Quando a gente olha para os Estados Unidos, folha de pagamento tem encargo zero. Inclusive, na verdade, ela tem até um efeito positivo, porque ela gera um benefício fiscal lá embaixo, se a empresa, porventura, não tiver lucro, ou tiver prejuízo, enfim. E aqui no Brasil a gente não tem isso. Não tem. Quer dizer, folha e todas as outras coisas são custo puro. Né? Nenhuma coisa básica de contabilidade dos Estados Unidos que eles fazem, que quando eu aprendi isso, eu falei, nossa, mas sério, né? Que a gente não faz no Brasil, é que prejuízo nos Estados Unidos é acumulado. Aqui não. Então, hipotético, se a empresa X esse ano der R$1 milhão de prejuízo, ok. O empresário, né, os sócios, quem forem, vão tomar na toba, para usar um termo em francês. Às vezes não, você carrega o prejuízo para o ano seguinte. Se no ano seguinte você tiver 500 mil de lucro, você ainda está 500 mil negativo. Você não paga imposto de renda. E esse é um ponto super importante, falando dos desafios de empreender, quando a gente olha para um ano como esse, um ano de crise. Porque num ano de crise, um movimento normal, que a Lógica ouviu muito esse ano aqui no Brasil. Muitos dos clientes querendo jogar projetos para o outro ano. Principalmente querendo empurrar pagamentos, etc. Porque a empresa não pode parar, mas ela vai jogar o pagamento para lá. Então poderia ser natural para a gente viabilizar esses projetos e ter um ano ruim, financeiramente negativo, para ter um resultado extremamente positivo no ano que vem e ficar um pelo outro. Só que se a gente faz isso, a gente acaba tendo um prejuízo enorme. Porque o prejuízo ninguém vai te ajudar. é prejuízo e na hora que eu tiver lucro,
eu vou ter que Vai pagar pagar um pelo imposto lucro. absurdo em cima desse lucro. Que não é Entendeu? muito verdadeiro, né? Vamos Exato, colocar que assim, não é, né? exato, porque na verdade eu tenho que cobrir. Então, quando você perde Por exemplo. muito. Quando você ganha, você não ganha tudo. Exatamente. Né? Então, é injusto. Então, é uma estrutura que acaba impactando o mercado como um todo. E aí, isso que é a visão. Porque, na verdade, muitos dos que vão escutar aqui o podcast, etc., vão até falar assim, tá vendo? É empresário, tá lá chorando, tá ganhando dinheiro, mas tá chorando. Mas não é isso. O que a gente está mostrando é como a estrutura poderia nos ajudar a beneficiar cada vez mais o mercado. Porque o que eu estou dizendo aqui é, eu poderia dar muito mais crédito para os meus clientes, eu poderia viabilizar muito mais projetos, eu poderia acelerar a recuperação e o crescimento dessas empresas, que poderiam gerar muito mais empregos, eu poderia gerar mais emprego e a economia como um todo giraria muito mais. Então, eu não estou falando do meu bolso, eu estou falando de um ecossistema como um todo. Mas é muito difícil de enxergar isso todo. O que O que eu vão diria... enxergar é um empresário chorando. Né? O que eu diria para quem ouve o podcast e fala assim, o empresário tá chorando e tal. Todo mundo quer na empresa uma mesa de sinuca, mas ninguém pergunta quem paga, Exatamente. né? Então quem paga lá é o sócio, é o dono, é quem tá na A frente do cerveja na negócio. cervejeira, A cerveja o na PlayStation. Exato. Tem lá. E aí eu até falo, brinco com o pessoal na Icon, às vezes que eu falo assim, né? Olha, vocês têm que torcer para dar certo e continuar a dar certo. Primeiro, pra gente conseguir financiar as coisas que a gente compra e manter a nossa qualidade de vida, ou melhorar essa qualidade de vida. Em segundo, torcer para que dê muito mais certo ainda, pra gente comprar a cervejeira, comprar uma mesa de ping-pong, porque todo mundo quer ter lazer, todo mundo quer ter uma qualidade de vida extraordinária, mas para ter essa qualidade de vida, alguém tem que bancar, né? Então eu acho que quando a regra do imposto e etc. lá beneficia as empresas, a gente pode voltar isso para a sociedade, que acho que é o que o pessoal acaba não enxergando, né? O maior incentivo, para fechar isso, o maior incentivo que o governo, né, o ecossistema poderia dar para geração de emprego é reduzir carga tributária de folha de pagamento. É uma conta extremamente simples. Sim. É isso. A lógica poderia ter 2 vezes mais número de funcionários, idem para a Icon, se desonerasse a folha, né? De verdade. Né? De verdade, né? E nada disso do que a gente falou, acho que isso é muito importante reforçar, nada disso que a gente está falando é para prejudicar o trabalhador, o que a gente fala é uma questão até de ser mais justo para poder escalar. Quando a gente faz essa conta do prejuízo e o lucro, cara, é muito óbvio um ter que pagar o outro. Alguém tem que pagar essa conta. Quando a gente fala de desonerar a folha, a gente está falando de gerar muito mais emprego. Não está falando de não ter mais pessoas para pagar mais, porque o mercado vai entrar num ponto de equilíbrio de que se o funcionário que ganha, vamos supor, R$5.000, ele paga imposto e sobra 3, 3,5, o que for. Mas ele custa 10 para a empresa. Sim. Então, para a empresa, eu estou pagando 10, mas ele está vendo 3,5 na mão dele. Sim. Né? Se não houvesse essa oneração, ele poderia ganhar 10, 8, 9, não sei. Poderia ganhar muito mais do que ele ganha. Né? Sim. E, economicamente falando, uma coisa que, né, a gente estuda em economia é a velocidade do dinheiro. Esse dinheiro, quando cai na mão do governo, é dinheiro perdido, entre aspas. Por mais que o governo vá gastar o dinheiro, mas ele não gera, né, na economia. Isso. Né, o money velocity. Né? Então, se esse dinheiro cai na mão nossa, população, o que você faz com esse dinheiro? A pessoa que ganhava 3,5 agora ganha 8. O que ela vai fazer? Ela vai comprar mais, ela vai comer mais, ela vai sair mais, ela vai gastar mais, ela vai investir mais em empresas. Ou seja, você gera um ciclo totalmente virtuoso, né, financeiro. Exato. Esse dinheiro cai na mão do governo, fica lá, né? É imposto. Você que é um cara que estudou aí ciências políticas, economia, você é um cara que pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas quando a gente olha isso, o que a gente está falando? Se a gente pegar todas aquelas dores que a gente vinha comentando, de você ter 1/3 da população para ter que manter o todo, etc. Quando você olha para esses movimentos, que em teoria são super simples, é a forma da gente começar a resolver isso. Porque esse cara que passa a ganhar um pouco a mais, se ele tem naquela base que a gente falou, a educação financeira, o entendimento dele dentro do ecossistema, ele começa a cuidar dos investimentos dele, do futuro dele, da aposentadoria dele, ele depende menos da máquina do governo, e aí começa realmente um ciclo virtuoso. Então eu falo que é muito importante trabalhar toda essa base, começar a fazer essas mudanças, e a gente tem aí a esperança de que um dia os nossos políticos olhem para isso, olhem com bons olhos e levem a gente aí para... Então, além da esperança do nosso amigo, eu vou fazer um apelo. Você que está ouvindo a gente, que vai ser um futuro deputado, que vai virar um prefeito, um vereador, alguém aí da política. Precisamos de bons políticos porque o ser humano é um bicho político, né? Já disse algum grande pensador. Então, só aqui parafraseando. Olha pra gente com carinho, ajuda, né? Ajuda o teu país, facilita. Vamos criar meios de facilitar tanto a vida do cidadão
e daquele cidadão que empreende, daquele cidadão que quer estar lá. Eu acho que isso só tem a acrescentar, né? Então eu queria deixar aqui o meu apelo, se um dia um deputado aí estiver ouvindo a gente, ajuda a gente aí com essas questões, porque isso... O deputado do futuro aí, futuro, que vai ser eleito, deputado por da favor. E até aproveitando que a gente está encaminhando para o final, eu queria só pedir para, né, nesse último momento, principalmente os nossos Thiagos, deixarem aí uma mensagem para os futuros empreendedores, principalmente no ramo de cyber. O que vocês diriam para essa galera que quer ter uma empresa, que quer empreender e quer estar no ramo de cibersegurança porque é uma paixão dele, que poderia ser talvez um norte, um caminho ou um conselho, né? Ou uma coisa assim que eu acho que é interessante a gente deixar, já que a gente falou bastante aqui no podcast sobre essa parte de empreender, deixar aí um fio de esperança para essa galera que está vindo. Quer falar ou eu começo? Eu acho que você colocou bem, acho que esse é o principal ponto sobre paixão. Então você falou, quem está apaixonado, quer empreender, eu acho que é muito importante entender que essa tem que ser a motivação. Então se você tem essa paixão, se você tem esse inconformismo, você quer mudar, não desista do seu sonho. Não vai ser fácil, ninguém está aqui vendendo que, putz, empreender é super fácil, super tranquilo, mas é muito prazeroso. E aproveite cada uma dessas etapas da jornada. Lá no começo, tudo isso que eu contei para vocês, que a gente falou, tenho certeza que o Thiago a mesma coisa, não foi fácil, mas a gente aproveitou cada uma das etapas. E todas as vezes que a gente passou por problema, acho que a resiliência do empreendedor está muito nisso. Cada vez que a gente cai, você tem uma opção de ficar se lamentando e olhar o lado ruim, ou você olhar e falar assim, cara, aprendi isso aqui eu não erro mais, e na próxima vez você está melhor e mais forte, então não desista do sonho, não desista do que te motiva, procure os caminhos, seja diligente que você vai chegar lá. E a contrapartida disso cara, se for só por dinheiro, de verdade, não vá por esse caminho, procure alguma coisa para investir, poupe todo mês um pouco, lá na frente você vai ter uma reserva, mas não é achando que você vai empreender para ganhar muito dinheiro de uma vez, que esse não vai ser o caminho, você vai se frustrar e muito provavelmente vai perder bastante tempo e bastante dinheiro e vai chegar uma hora que você vai ver que não aguenta mais e vai desistir de tudo. Então, se for só pelo dinheiro, procure uma outra forma, arrume um bom emprego, invista bem, invista correto, que lá na frente você vai ter bom dinheiro para você usufruir. Agora, se você tem um propósito, quer ser um fator de mudança no mundo, quer adicionar valor, procure o caminho de empreender, não desista do seu sonho que vai dar certo. Top! E você, Thiago? O que você quer deixar para essa galera aí? Acho que só para complementar, acho que um ponto você pode empreender sem ser empreendedor, como a gente definiu aqui no podcast. Você pode empreender dentro de uma empresa, você pode ter esta vida empreendedora, né? Dentro de alguma não empresa. Não precisa ser um empresário, né? Você pode se incomodar no dia a dia. No trabalho que você tiver, inclusive em diversos setores. Inclusive nas nossas empresas, né? Pode empreender lá dentro, vai ser um prazer. Eu acho que a gente prefere até esses perfis. Com certeza. O cara que quer melhorar, né? Encontra problema e acha a solução também. Conselho que eu posso dar faça, vá atrás, rale, nada vai acontecer, né? De graça, você vai ter que ralar, vai ter que pôr suor, vai ter que, enfim, nada que tem valor vem de graça, né? Tem sofrimento, tem trabalho árduo por trás, e deixe o ego e qualquer esperança de glamour na porta, porque, para fechar aqui uma historinha, quando eu comecei a Icon, eu não venho da área técnica, né? Eu trabalhei em área financeira, banco, então eu não sabia nem na prática, né, quase que o que era a tecnologia. Então eu tive que aprender fazendo. Eu não conhecia ninguém da área, então para quem que eu ia vender também, não tinha contatos. Então começou literalmente com eu em casa, ligando para saque, para telefone de empresa que eu achava na internet, até cair no gerente de tecnologia, no coordenador que me ouvisse. Até ilustramente, um dos primeiros clientes nossos que foi a Brookfield, o Maurício Baís, foi literalmente assim. Achei o contato, caí nele, ele atendeu. Falei, cara, sabe, tipo, fiz lá meu pitch, me dá uma chance, fiz uma reunião, enfim. E a maioria dos clientes no começo foi assim. Eu, como não era da área técnica, não tinha nenhum conhecimento técnico, mas tive que me virar. Como é que você se vira? Acordando mais cedo, dormindo mais tarde, estudando mais, suando, né, fazendo a coisa acontecer. E não tem glamour. Então, eu tinha acabado de sair de banco. Até um nome bonito, né? Investment Banking, né? Trabalhava na Merrill Lynch, na Faria Lima. Se eu trouxesse qualquer tipo de ego para aquilo que eu estava fazendo, trabalhando de pijama em casa, sozinho, com um telefone de casa, né? Quer dizer, não tem glamour. Tem o quê? Sim. Suor, né? Então, quer empreender, tem que ter essa consciência. Você vai ter que ser o cara que mais trabalha
no teu grupo, você vai ter que ser o cara que mais rala, que mais, desculpa o francês, se fode para conquistar alguma coisa. Não vem de graça. Sangue, suor e lágrimas. E você, Flávio, o que você deixa pra essa galera? Isso é incansável. Eu acho que o empreendedor é incansável. Né? Ele nunca vai estar demonstrando cansaço, por mais que ele esteja extremamente estourado ali e ferrado. E persistência. A persistência vence qualquer coisa na vida. A gente falou várias vezes isso aqui. Persistência e ser incansável são os 2 fatores aí que determinam sucesso ou insucesso. Só para fechar, fazer uma analogia nisso, eu escutei uma vez, acho que era um psicólogo, algum cara famoso, como que a gente joga videogame, para aqueles que jogam, né? Você tá lá jogando 007, GoldenEye, para pegar um jogo da nossa época. Você tá tentando passar a fase e morre. O que você faz? Você não dá restart? Por que a gente não faz isso na vida? A gente tem a tendência de, na vida, tentei, errei. Acabou. Vou trocar de área. Vou tentar outra coisa, não sei, não nasci pra isso, não sei fazer. Como é que você faz no jogo? Porra, você tenta de novo. Esse approach de vida, o empreendedor tem que ter, senão o cara não sai. Difícil, você não vai acertar de primeira, como foi o teu caso. A primeira empresa não foi um sucesso. Idem, teu primeiro dia não é um sucesso, o segundo talvez não. Você tropeça várias vezes até acertar alguma coisa. Então, acho que essa é uma filosofia para o empreendedor que a gente tem que aplicar sempre. Errou? Não tem ego. Não tem você é melhor ou pior porque você errou ou porque você acertou. Tenta de novo, né? Vai de novo. Uma hora dá certo. E ter a consciência de que vai errar. Na verdade, tem que aprender a lidar com o erro, porque vai errar. Vai errar uma vez, vai errar 2, vai errar 3. E a gente, posso falar assim, sem medo nenhum. A gente aqui, com tudo isso que a gente falou, com essa experiência que a gente já tem, a gente também vai errar. Vai continuar errando, vai continuar evoluindo e aprendendo. Perfeito. E claro que a gente não poderia deixar nosso querido amigo Thiago sair daqui de mãos vazias, sem uma lembrancinha do nosso podcast. Um brinde aqui para você. Obrigado. Veja se goste. Obrigado. Opa, sacolinha. Diz que tem uma caneca aí personalizada. O time de marketing trabalhou muito, incansavelmente. Nosso líder de marketing aqui é um artista também. Bacana. Legal, obrigado, gente. Gostei. A gente que agradece. Muito top. Obrigadão. Então, sério. Cara, obrigado. 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 Satisfação enorme aí. Obrigado. Prazer é todo nosso. Tá certo, obrigado. Obrigado. Bom, e para você que ficou até aqui ouvindo a gente mais de 1 hora com esse papo enriquecedor, e eu espero que, sinceramente, você saia mais empreendedor do que entrou nesse podcast, e que eu deixo aqui, muito obrigado a você que possibilitou, vamos dizer, este momento mágico. Trouxemos aqui pessoas importantes, pessoas que construíram suas carreiras do praticamente absoluto zero e que hoje são referência para que você possa entender que existe mais do que só trabalhar como uma pessoa no CLT. Seja um empreendedor, mude a sua realidade, mude o seu bairro, mude o seu país. Esse seria o meu recado para você. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e até o próximo podcast.